Seja muito bem-vindo ao Geração Raiz Podcast. Aqui você encontra um espaço onde conversamos com grandes empresários e líderes do setor, trazendo histórias inspiradoras e desafio do mundo dos negócios. Quero agradecer ao apoio da Estradeiro e da Giaro por estar conosco na realização desse sonho. Eu sou James Gisoldi e junto com meu filho Vinícius, tudo bem, Vi? Como você está se sentindo hoje? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui agora com um amigo nosso, parceiro de longa data, e estamos muito ansiosos para trazer mais um episódio para vocês com muito conhecimento, muita história para contar e com certeza muita alegria que vai estar envolvida nessa conversa também. Que legal, que legal. Também ao meu lado, a minha grande parceira, amiga e irmã, a minha Tata, Fernanda. Que prazer tê-la com a gente novamente aqui, prestigiando o nosso podcast, Tata. Eu agradeço o convite, né? Estou aqui para fazer as perguntas para o nosso convidado especial. Que ele seja muito bem-vindo. E eu peço que vocês assistam o nosso podcast, que se inscrevam no canal, que indiquem para os seus amigos, né, que ele é uma referência no mercado. Então, vai ser de grande valia todo o conhecimento dele aqui. Que legal! E hoje o papo vai pescar fundo nas histórias. Nosso convidado é daquele que não para quieto. Já explorou o mundo, enfrentou trilhas de moto com a mão cravada no acelerador. É isso que eu disse, cravada no acelerador. E se tiver um riozinho por perto, pode apostar que ele tá lá, com a vara de pescar na mão. Mas hoje ele tem 3 alvos bem definidos em sua vida: família, propósito e futuro. Depois de viver tantas coisas e colecionar tantas histórias pelo caminho, agora o foco dele está no que realmente importa. Então prepara o café, ou melhor, prepara o capacete, porque o episódio de hoje tá imperdível. Seja bem-vindo, meu querido amigo Donadão. Meu Deus, que legal. Gente, eu tô surpreso primeiramente por toda essa estrutura. Né? Como eu te disse, fiquei muito curioso para saber o que o James está aprontando. Esse homem, né, com a Estradeiro estão fazendo de tão interessante, né, ainda mais com um podcast como o de vocês. Parabéns, primeiramente. James, estou muito feliz de estar aqui. Né? Eu tenho acompanhado, vi já algumas entrevistas, né, das pessoas que vieram aqui. Sensacional. Né? Eu fico, assim, né, emocionado porque vocês têm uma história, né, dentro do setor, no setor do agro, na nossa região, da cidade de Ribeirão Preto também. E a gente se conheceu há muito tempo lá atrás. Eu falei, poxa, e hoje eu estou aqui com você, né, sendo um convidado. Então, eu estou muito feliz por toda a equipe, né, sua irmã, seu filho, sua filha também, o pessoal do marketing. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E eu gostei do acelerar ali. Não sou muito bom, não sou, né, comecei agora a andar de trilha. Se perguntar pro time lá, eles vão, né? O pessoal vai dar a real ali. É modesto. Vai zoar. Na verdade, na trilha eu fico lá no fundo só esperando a poeira baixar. Ah, mas então é estratégia, estrategista. Exatamente, mas muito obrigado, viu? Que bom. Parabéns, que bom. vocês estão de parabéns. Vamos tocar o barco então, hein, meu querido? Isso. Meu amigo, então, pra gente começar, a pergunta mais fiel desse podcast. O que é Geração Raiz para o Donadon? Nossa, boa. Não, eu já gostei até, né, reforçando aqui o logotipo que vocês criaram, né? O seu filho estava explicando que a semente, a raiz e o conjunto todo, né, cria-se um microfone, né? E mais ainda, né, parecendo com a nossa própria papa na mão, né? Uhum. Eu acho que isso é legal. Mas a raiz mesmo somos nós que estamos aqui na região, né? Na verdade, eu saí da cidade de Jaboticabal na época do cursinho, né? A minha vida, meus pais são de Jaboticabal, os meus avós, né, fincaram raiz na cidade de Itaiúva, principalmente, onde tem a propriedade de cana hoje lá, né? E assim, a gente veio para Ribeirão Preto para estudar, né? Então a gente falou, vou sair de uma cidade pequena para uma cidade grande. E daqui eu vou para onde depois, né? E digo mais, eu falei, nunca mais vou voltar para Ribeirão. Eu falei, não. Né? Cursinho, estudar, passar na faculdade, prestar agronomia, que sempre foi meu sonho, sempre quis agronomia. Mas não teve jeito. Segundo ano, já estava namorando com
com a Carol aqui de Ribeirão e Aí marrou o laço. barrei o laço em Ribeirão Preto. Então, Isso aí. cidade maravilhosa, nossa região agradece, né? Mas Jaboticabal também é uma cidade, convido vocês para conhecer Jaboticabal, né? Jaboticabal tem um nome muito forte na questão do amendoim, né? Vamos citar a Coplana aí principalmente, vários amigos que trabalham lá, mas também tem coisa boa também, cidade linda, tem a universidade, a Unesp, também tem agronomia, veterinária. Referência, Cidade né? maravilhosa para poder, além de estudar, mas também aposentar e morar lá. Olha, com certeza. Eu sempre falo, uma cidade ótima para aposentar e morar, tá? Cidade mais tranquila lá. Mais tranquila, sim, mas também tem agitação, né? Tem o calor do agro, né? Principalmente muitas famílias que vivem da agricultura também ali, em volta às usinas também, que favorece também ali a questão também de trabalho, né? Para as cidades, enfim. Mas a raiz é isso aí, a gente está... eu acho que assim, a raiz é você sair para estudar e voltar, né? E fincar e ajudar a região. Eu acho que isso também é bacana a gente reforçar, né? Então, geração raiz para você é você aprender fora, se colocar numa situação de desconforto, se desenvolver e aprimorar, mas sempre retornar para suas raízes no final da história. Perfeito, pode ser usado esse exemplo mesmo. Perfeito, eu acho que é isso aí. Muitos vão embora, né? Muitos né, saem de casa, estudam, outros vão para fora do país, mas eu acho que se a gente conseguir voltar e crescer, desenvolver a região, acho que favorece para todo mundo, né? E falando das suas origens agora, o nome Donadon é italiano, né? Donadon italiano. Exatamente. Ambas as partes das famílias, entre pai e mãe, né? Não tenho passaporte italiano, mas a minha esposa tem. Agora né? ficou mais difícil, hein? Até agora ficou mais difícil, mas já o José Pedro, meu filho, vai ter o benefício, né? Porque a Carol, ela é italiana, né? Já tem o passaporte, a gente já deu entrada, Olha então ele já legal. tá para sair o passaporte dele. Que eu falo que é como se fosse né? Isso aí virou praticamente ouro, né? Você ter um passaporte estrangeiro, né? Então, vamos dizer assim, Abre bem, as portas é um pra bem muitos, que você né? passa Nossa. pro seu filho, né? Uhum. E esse bem é pro resto da vida. É um título, né? É um título. Um Boa. título. Muito bem, Então, título. as suas origens são italianas por parte de pai, mãe? Pai e mãe. Isso, exatamente. Os seus avós são italianos, Exatamente. vieram para cá. O meu avô, parte de mãe, né? O meu bisavô, a primeira cidade que eles pararam, né? Quando chegaram da Itália, foi na cidade de Araras, para trabalhar com café. E ali trabalharam por muitos anos. Aí depois eles conseguiram, né? Adquirir algumas propriedades, áreas, né? Ali em Itaiúva. E ali começou todo o trabalho da família. Trabalhando no operacional. No operacional. Eles eram catador de café, apanhador de café na peneira ali, né? Então desenvolveram ali toda a família, foram para Itaiúva e ali que nasceu minha mãe, né? Meus tios criaram ali no sítio. E cada um depois foi tocar. Literalmente os gerações raízes. né? Exatamente. É o exatamente. que E me viveu. fala, Dona Dom, como surgiu a história e como surgiu querer ser agrônomo na sua vida? Só para você ter uma ideia, acho que só para relembrar, acho que na minha família são acho que 17 agrônomos, Nossa, contando entre primos e tios. já é uma tradição. Já Já. é uma tradição. A minha mãe, ela é bióloga, né? O Meu tio pai- já desde cedo, ó, agrônomo, agronomia. Acho que vem pela própria raiz dos avós, né? Aham. História. E depois a gente começa a ter um envolvimento, né? Com o próprio sítio, né? Do dia a dia, os finais de semana. E os primos também, que foram primeiros formando, os tios, né? Isso Eu acho foi que todo mundo falando a mesma língua, você acaba falando a mesma língua também, né? churrasco, imagina esse monte de homens falando de agricultura e um querendo falar mais que o outro. Contagiou. Né? Então isso acaba... Mas tem, meu pai é engenheiro civil, meu irmão mais velho é engenheiro civil, né? Hoje também está trabalhando na região lá de Campinas. O meu irmão mais novo, que é o Caio, ele também é engenheiro agrônomo, né? E está atuando também na área aí. Ah, que Que legal. E me fala pra mim, assim, a geração, a sua família, qual foi uma das pessoas que te influenciou, né, que mudou, assim, a virada de chave na sua vida? Olha, eu sempre falo que os pais é o principal, né? A base nossa são os pais. Você tá vendo aí o exemplo do seu pai, da sua tia aí, né? Irmã do James. Maravilhoso. Eu tô olhando para você, mas você parece muito minha mãe. Sério? Lembrou minha mãe. Nossa, tô vendo minha mãe aqui de frente. Tá no céu, mas eu tô vendo que ela tá aqui também. Nossa, Ah, bom. tá, com certeza está Legal. presente Nossa, aqui. depois eu mostro uma foto para você. Mas assim, os pais é a base nossa. Acho que a formação começa pelos pais, né? A educação, né? Toda a parte de desenvolvimento.
tá junto no negócio, como eu vejo vocês estarem juntos, isso é fantástico. Eu também sempre ajudei meu pai na empresa dele em Jabuticabal, por ser engenheiro civil, né? Mas também estava no sítio, né? De finais de semana, junto com meu tio, com meu primo. Mas depois eu acho que a gente começa a ter essa experiência de graduação, né? Formação, escola. Vão aparecendo pessoas, né? Eu acho que vai agregando pessoas na sua carreira, né? E eu posso citar que o meu primo de Brasília, também engenheiro agrônomo, Bruno Luiz Gilioli, né, o próprio pai dele também, que é agrônomo, eu acho que eles foram, assim, pessoas que nos alertaram, né? Falou, olha, vamos estudar, vamos se aprimorar, vamos aprender uma segunda língua, porque o mundo é diferente. O mundo lá fora é totalmente diferente e a gente tem que evoluir. E eles deram muita oportunidade para nós, né? E principalmente o meu primo, acho que ele... Quando ele me convidou para ir para os Estados Unidos junto com ele, para conhecer a família, que nós vamos falar isso bastante também, a família do estado de Iowa, nos Estados Unidos, ele falou uma coisa, olha, eu vou te levar, né? Você vai conhecer essa família, só que você sabe como eu sou. Daqui para frente é seu, você que vai fazer a comunicação, você que vai atrair eles, você que vai convencer essa família, para que um dia você possa vir aqui e ficar com eles uma temporada. Nessa época você já falava inglês já. Sim, tinha já feito bastante tempo de escola de inglês de Jabuticabal, mas ainda estava com aquele inglês preso, mais né? travado. É, você tem que morar, você tem que viver. Acho que morando lá começa a soltar. Então, o meu tio e o Bruno foram, assim, pessoas que me ajudaram, né? Deu aquele choque mesmo. Falou assim, olha, vamos sair desse mundinho só de faculdade ali que não dá certo não, né? Então, vamos correr para a gente poder pedalar e Que legal, empurrar o hein? carrinho de sorvete e vender sorvete. E é diferente, né? Porque Então, eles foram os primeiros, né? geralmente as pessoas que vai pro lado mais das culturas, da agricultura, ela quer que o filho fica lá, né? Sim. Trabalhando sim. junto. Mas no teu caso foi diferente. Tanto o pai quanto os tios falaram, não, tem que viver no mundo aí, vai buscar informação para evoluir aqui para eu poderia estar voltando pra família, e ficar né? na empresa do meu pai, né? Que é parte de construção, engenharia civil, mas a gente gosta da terra, sempre gostou da agricultura, né? Desse mercado. Então a gente, vamos seguir o que a gente gosta, o que a gente está sentindo Que legal. mesmo, né? Então é isso que é bacana a gente falar, né? Então, agronomia, para mim, nunca tive uma outra opção, sempre foi agronomia, né? Tentei fazer o colégio agrícola também, o técnico agrícola lá em Jabuticabal, não consegui, mas fui estudando, fui, né, evoluindo e consegui depois concluir aí, com certeza, esse curso maravilhoso que é a engenharia agronômica. Que bom, que bom. Dona Dom, aproveitando o gancho da família que você está mencionando, Sim. Você teria algum conselho para dar para as pessoas que estão iniciando, né? Ou uma vida a dois, ou a vida profissional, né? Pelos desafios que você teve. Que conselho você daria para uma pessoa hoje, assim, que você não teve às vezes, mas eu acho que você teve todo apoio, né? Por conta dos seus tios, né? Mas o que você falaria para uma pessoa? Olha, eu acho que é exemplo para todo mundo, eu falaria para todo mundo, qualquer pessoa, né? Independente de homem ou mulher, né? Acho que o primeiro ponto é a gente sempre estar junto ao lado dos pais. Eu acho que estar junto com os pais, trabalhando com os pais, né? Final de semana, porque um dia todo mundo vai sair embora dessa terra, né? Uhum. E a saudade vai ficar muito. A saudade é muito grande. Tenho muita saudade da minha mãe, hoje estou com meu pai ali, né? Tenho meus irmãos, mas eu acho que a gente poderia, falar sempre assim, poderia ter aproveitado mais minha mãe, poderia ter sentido mais a mão dela na minha mão, né? Ter abraçado mais meus pais, minha mãe, principalmente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu sempre falo para todo mundo. Porque a gente só dá valor, né, daqueles momentos depois que a gente perde. Então, acho que esse é um primeiro ponto para qualquer filho, ou irmão, ou mesmo os pais, né, as pessoas mais velhas. Se tá aqui nesse mundo, vamos se abraçar, porque um dia todo mundo vai embora, né? Então, esse é o primeiro ponto. E a rotina é muito pesada, né? E a rotina é muito pesada. Italiano Parece gosta de abraçar, de beijar, né? Eu Pedir vejo muito benção. disso. Eu sou uma pessoa assim, não vou falar dada, né? Que é uma palavra acho que meio feia, mas assim, eu gosto muito do calor humano, né? De abraçar, apertar a mão, de conversar. Pô, fico triste quando a pessoa não liga. Eu ligo, por que você não tá me ligando? Pô, vamos conversar, você tá subindo. Eu sou muito assim, né? Lógico que a gente vai mudando porque vai tendo filho, a mulher, outros desafios e prioridades, né? Mas eu fico muito nesse sentido de querer estar sempre próximo, né? Eu acho que isso aí é muito bacana, né? Vamos ficar próximo do outro, vamos abraçar. Então, esse é um detalhe que eu sempre falo. Vamos sempre sentir as pessoas que estão aqui na Terra. O que eu falei? Daqui a pouco ninguém mais está aqui.
Nem sei se lembrança vai existir depois da vida, né? E que bonito ver você falar. Isso ficou registrado, né? Exatamente. No nosso podcast, o seu filho vai assistir um dia. Exatamente. Né? Já pensou? Que legal, que mensagem que você está passando. É outra alegria maravilhosa ter filho, né? A gente, é outro detalhe, que a gente só começa a sentir aquele amor mesmo de pai e mãe depois que você tem um filho, né? Aí você fala, poxa, olha o que meu pai e minha mãe fez para mim, pros meus irmãos, né? Quanta coisa que eles fizeram, e a gente está começando agora a sentir isso, né? Quando você tem o primeiro filho. Então é um amor imensurável, né? Uma coisa de outro mundo, né? E você teve alguma surpresa como pai agora? Que você, assim, eu acho que todo o planejamento da sua vida, né? Ele deve ter sido muito abençoado com a família, né? Que vocês escolheram ele. E você teve alguma surpresa, assim, que de repente você não esperava, sendo pai? Mas deixa eu te apimentar um pouco essa pergunta da Fernanda, assim. Quando a gente fala José e Pedro, o que significa isso para você? Olha, primeiro é agradecer a Deus. Outra missão nossa aqui nesse mundo, que é sempre agradecer a Deus por tudo que a gente tem recebido, né? E receber, né, de Deus um filho, né? Tudo que um casal espera, quer. Né? Tem muitos casais que não conseguem ter filho. A gente teve problema, né? A Carol teve problema também. Ela perdeu 2 gravidez, né? Teve que fazer as operações, enfim. E nós seguimos para a área, né, da ciência aí, pela inseminação, conseguimos ter os embriões, né? Mas assim, isso foi tudo por bênção, né? Eu acho que Deus abençoou, falou, você está aqui, primeiro filho, agora a gente tem que cuidar desse filho, né? Então, eu sempre falo para a Carol, temos que agradecer a Deus. Não importa que tipo de religião, também eu não entro em nada em discussão de religião. Política eu até que entro. Agora, religião, cada um tem que ter sua fé. Cada um tem que saber rezar no seu cantinho, pedir. Porque nas horas difíceis começa a rezar, né? Nas horas que começa a apertar por causa da saúde, meu primo não sei o quê, meu fulano... Agora, quando não está precisando, esquece de agradecer. Então, o José Pedro, para nós, é uma alegria, E eu falo que ele já nasceu vendendo, viu, James? Ele já tá vendendo chupeta no eBay, ele tá vendendo fralda já também. O menininho ele tá querendo falar já, então assim... Ele vai ganhar um uniforme. Eu acho que ele vai pra área de vendas, vamos ver, hein? Tá no sangue, né, dona? Tá não, no sangue, a gente gosta de falar, né? Mas é legal, eu acho que José Pedro... Eu tenho só que agradecer. Mas assim, eu mencionei José e Pedro, porque São José e São Pedro. Você é católico. Sem dúvida. Foi uma referência? Fantástico, sem dúvida. Não, mas você teve isso como referência? Com certeza, porque a Carol também ela é muito católica também, né? E ela sempre buscou, né? Que é uma tradição dos italianos, né? Colocar nome de santo nos filhos. Na família todo mundo tem. Né? Na nossa. A minha mãe é Aparecida, né? Aparecido também, vem um pouquinho, né? Mexe um pouco também da religião. Depende das famílias, mas eu acho assim, quando o casal eles busca a questão da religião, sempre vai ter uma referência de Deus, né? Da história, né? Que legal. Então, acho que em casa, lógico, tem vezes que vamos dizer assim, não vou todos os domingos na igreja, mas, pessoal, o importante é você estar em casa, bem, rezando, tendo essa fé dentro de casa também, né? Não é só a questão da igreja, mas de estar aí lá todos os domingos, mas dentro de casa, gente, é bom também. Isso é família, na né? vida como um todo, né? Exatamente. Você pregar o que você acredita e exercer. Exatamente. Porque às vezes a gente pede, mas quando as oportunidades vêm, a gente fala, opa, mas Deus está te dando a oportunidade, você está pedindo mais paciência, mais paz, Deus está te dando algumas oportunidades para ser mais paciente, para ser mais resiliente, e você não está sabendo aproveitar. Existe a palavra equilíbrio. Eu acho que a gente tem que buscar sempre equilíbrio em qualquer lugar, né? Dentro de casa principalmente. E os jovens também têm que ter esse equilíbrio, né? Tem que buscar o equilíbrio. Porque hoje o mundo está muito complicado, né, James? Então eu acho que a gente tem que trazer isso, né, para os jovens de hoje, para a atualidade, que a religião ajuda muito. Muitos às vezes não acreditam, mas quando você começa a ter uma certa idade, aí você começa a ver, sentir e que precisa, né, realmente, lá da base, construir essa questão da religião também com as crianças, né? Então, vamos sempre estar buscando equilíbrio.
Fazer uma base é muito importante. Né? Muito. Mas Porque a talvez base... tenha uma hora que o jovem vai falar, não, vou segurar um pouco, mas depois, na hora que ele casa, tem o filho, Começa a refletir. começa a morar sozinho, ele começa a voltar para a terra e fala, exatamente, nossa, meu pai me ensinou isso. Começa a refletir. Tudo começa... a Minha idade mãe vai falava avançando, a gente isso, começa a né? refletir mais vezes. E assim, Puxa, lá atrás. São José é família, né? São Pedro é da igreja, então, independente da religião, né? A religião é tudo na vida de um ser humano, né? Casa, família, né? Religiões e etc. Eu acho que é isso que é o equilíbrio. E o mundo ele tá dando muita oportunidade, né? E às vezes oportunidades erradas, né? Para as crianças, para os jovens, principalmente, né? E você como filho, o que você queria passar para você como pai agora? O que você passa para o seu filho? O que você gostaria de passar para ele? Eu vou tentar sempre agora no desenvolvimento, né? Nós estamos já, o bebê vai para 8 meses, né? O José Pedro, né? Eu acredito que assim, a gente sempre vai buscar tudo que foi de bom que nossos pais colocaram para nós, nos ensinaram, né? E a gente sempre buscar a mais, vamos dizer, né? Ou melhorar sempre cada vez mais, né? Então eu espero que eu como pai, a Carol como mãe também, né? A gente possa sempre estar ajudando ele em todos os momentos, né? Mas estar sempre próximo. Eu acho que acredito que até uma certa idade a gente tem que estar muito próximo. Para estar sempre na supervisão ali, mas orientando, né? E não quer dizer que você, depois que sai de casa, você não vai receber orientação. Eu recebo orientação e peço orientação para o meu pai até hoje, né? A gente tem que pedir para as pessoas mais velhas, que têm mais experiência. Isso em qualquer lugar. No âmbito também, né, das empresas, comercial, em qualquer setor, a gente está sempre procurando as pessoas com mais experiência para nos orientar e pedir opinião. Então, sempre vai ter isso. Então, acho que a ideia é sempre estar junto com ele, né? E tentar sempre guiá-lo no melhor caminho. Mas não vai parar só no José Pedro, não, viu? Animou agora? Não, tem a Maria Augusta aí que está chegando. Olha, que legal. Chegando não, vai chegar, né? Se Deus quiser. Tem um processo ainda para Carol se preparar. Na Carol não, você também, né? Também. Mas eu estou sendo já preparado assim com o José Pedro, que eu quero ser o pai por primeira vez, né? A gente vai acostumando agora, né? O dia a dia. Pra Mas mãe, é uma rotina. Pra mãe, geralmente o pessoal fala que já vira mãe com muita antecedência. já. O pai, às vezes, é só virada de chave na hora que Mas nasce. o outro Foi assim detalhe, também? outro detalhe também. Eu tenho que, assim, dar os parabéns, porque o homem faz parte, mas a mulher, gente, vocês é o coração do processo, né? E a Carol, ela se preparou quando você faz a inseminação artificial, né? Faz todo esse processo, a FIV que eles falam, né? A mulher tem que tomar muitos hormônios, né? E hoje, se você vê a quantidade de injeção que ela teve que tomar para preparar o organismo, né? Tem uma caixinha lá, a gente está guardando até para mostrar para eles futuramente. Olha que a mãe teve que se adaptar, né? Com os hormônios para preparar próprio corpo e para ter o nenê, né? Então você olha aquilo ali e fala, meu Deus, o que a mulher passa, né? Batalha, né? E que batalha que elas têm e desenvolver no dia do parto. Não, mulher... E assim, a Carol é doutora, né? A Carol é pediatra. Pediatra. Isso, traz exatamente. muitos filhos de outras pessoas ao mundo, demais, né? Como demais, Deus demais. é bom demais, né? Muito legal também. Essa conciliação, né? Muito legal. Ela tá com uma equipe, né? Com a doutora Flávia, com o Rodrigo. É uma equipe chamada Geração Mãe. Eles fazem toda a questão do parto humanizado, né? Então tem todo um processo de preparação. São meses de preparação junto com a mãe. Então tem vários profissionais que ajudam a mãe a se preparar para o dia do nascimento. Então é muito bacana. Até peço, se vocês quiserem convidar eles para entender esse mundo, né, da ciência, da maternidade, é fantástico, é um mundo maravilhoso. É o começo de tudo, é o começo da geração, né? É o né? começo das nossas vidas, assim, é onde surge a vida, né? Eu acho que é muito bacana também, se vocês quiserem, né, fazer essa ponte com eles, eu agradeço muito, vai ser fantástico, vai ser um podcast totalmente diferente, né? E porque também é raiz, de orientação também, né? né? De orientação, fantástico. Porque muita gente tem dúvida. Sim. Precisa esclarecer, né? Sim. E quando a mãe não se prepara também, aí começa as dúvidas mais ainda, né? E piora, talvez. Então, todo tem uma preparação para poder ter o nenê, né? Mas é fantástico. E eu estou muito feliz, estou muito grato a Deus, a Carol também, mas a mãe
ela tá ali também batalhando. A doutora lá tá firme. Ah, imagina. Porque ela tá atendendo, depois em casa, né, eu tô trabalhando ali, né? Nós estamos sempre ali, cliente, em casa. Por isso que ele já tá virando vendedor, né? Você já tá não, treinando ele ele tá já, vendo, né? Já tá escutando as Pô, mas conversas, pô. já, 8, já tá pegando 8 meses é muito novo tá ainda, hein? conhecendo as usinas da região. Então, tá Exatamente. certo. Dom, aproveita então a oportunidade, manda um recado pro José Pedro daqui 10 anos, 15 Nossa, que anos. legal. Isso é bacana, hein? Isso aqui é bem legal. Nossa, Hein? essa foi... Pegadinha, hein? Não, filho, eu acho que em breve, né? Eu espero que você assista esse podcast e o pai só tem que dizer pra você que o pai te ama, né? E tô junto com você. Se Deus quiser, nós vamos aproveitar muito ainda esse mundão ainda, tá? Andar Um muito de beijo, moto. te amo. E vamos andar de moto, é. Bom, tem que comprar motinha ainda. Tem que comprar, Você percebeu a visão dele? Tava olhando pro futuro, assim. O horizonte. O José Pedro tá aqui na frente, aqui já, adolescente. Já tá quase um homem. Ai, que bom. Não, mas eu fico, assim, gente, eu tô encantado com a estrutura do estúdio, a estrutura da equipe de vocês. É surreal, James. Parabéns, viu? Que bom. Eu acho que isso obrigado. daqui, muitas empresas precisam estar olhando esse modelo, né? Principalmente para aproximar as pessoas. É fantástico. Parabéns mesmo. Que bom, E, fico feliz. e tudo isso parte de um bom líder. Foi uma boa ideia. Agora sim. Entregou os pontos. Entregou. Hein? Tá vendo? O pessoal não tá vendo aqui, mas a filha também tá aqui, ó. Olha lá, Ela tem quantos anos? Ela é mais nova, né? 26. 26. Você tá com Eu tô com 30. 30. Rapaz, eu fui pai Nova. cedo, meu querido. Essa é a diferença lá atrás, né? A diferença Eu lá fui atrás, pai isso aí. cedo. Dona Dom, Exatamente. agora falando sobre essa parte de liderança. Boa. O que um bom líder não aprende na faculdade? Legal. Porque assim, boa. ó, é muita coisa que a gente aprende na faculdade na parte teórica. É. E foi o que você estava comentando agora há pouco. Que seu tio te deu a orientação, ó, vai pra fora, roda o mundo, pega as novidades, aprende. Então, que o bom líder não aprende na faculdade, que só aprende na unha, igual a gente fala aqui em Ribeirão. Boa. Eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte, pela minha idade, né, e pelo meu tempo já de trabalho, eu continuo minha formação, né, tá se aprimorando. E acredito que nesses anos que já se passaram, muitas pessoas de empresas que eu tive contato, né, sempre foi um líder para mim, independente da área, porque a gente está sempre trocando experiência e conhecendo as pessoas. Então, tudo que você pegar dessas pessoas, de qualquer um, é um conhecimento que você vai aprimorar. E você vai guardar. Então, acaba sendo os líderes, né? São várias pessoas. Eu não posso falar que aquele diretor foi o líder principal, né? Mas o coordenador lá também, que eu tive contato, também foi um líder daquela área, porque eu passei, do aquele assunto que a gente discutiu, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ouvir muito. Ouvir. Eu aprendi a ouvir também. Eu também, no começo de carreira, eu era... Alguns que me conheceram, pô, o Dona Dom é acelerado. Dona Dom, nossa senhora. Eu até tive a oportunidade para ir para a área comercial, porque eu estava sempre pensando no cliente, estava pensando no negócio, né? Vamos realizar. Falei, esse moleque tem que jogar ele lá para o comercial. Esse cara tem que jogar ele para lá. Mas eu tive momentos também que as pessoas me seguraram. Falei, Dona Dom, calma, vamos formar, vamos lapidar você, né? Então, todas essas informações que está acontecendo, que vem acontecendo, né? A gente vai utilizando para ser um bom líder no futuro também. Só que a gente percebe que os grandes diretores aí de empresas, de usina, eles vivem de equipe, né? E eles têm que ouvir muita equipe. Então, eles também estão sempre ouvindo, sempre, né? Buscando informações com outros times, com outras pessoas, com outras empresas. Então, resumindo, o líder, gente, o desenvolvimento dele nunca vai parar. Nunca vai parar. Até quando ele vira consultor, está aposentando, ele vai ser um líder, mas ele também vai ter que buscar informação. Então, eu vejo que a pessoa ela tem que ser humilde, pelo menos, né, como líder, e sempre buscar o aprendizado junto com as pessoas e tentar desenvolver em conjunto. Entendi. E desenvolver em conjunto, né? Isso é muito importante. É igual um médico. Exatamente. O médico se forma, ele todo ano tem uma especialização, um estudo que ele tem que inovar, porque sempre está saindo coisas novas. Exatamente. E não só na medicina, né? No ramo do agronegócio, no ramo da engenharia, tecnologia.
Então, acho que o que você falou, eu vou levar muito pra minha vida também. Porque eu sou muito acelerado também. Mas E quem coloca o pé no freio em mim, às vezes, é o meu pai. Fala assim, ó, Exatamente. calma, a Pela experiência tá aqui, experiência, ó. exatamente. Respira, Exatamente. vamos organizar. Porque aí vem o lado da estratégia, né? O lado de você planejar, de você talvez antecipar alguma coisa lá na frente que pode acontecer, ou por experiência já sabe. Então isso tudo vai moldar você, né? Eu não falei pra você que esse negócio aqui era bom? Não, Você tá vendo? fantástico. Como que vai surgindo as ideias. Não, Eu não preciso nem falar nada, vai plantando uma sementinha na cabeça e aí vai. Mas no cargo atual que eu estou hoje, né, na Unidas, né, na parte de pesados, né, Unidas Pesados, que é a gerência nossa ali, cuida de toda a parte de locação de máquinas pesadas para o setor do agro, principalmente o setor sucroenergético, né, as usinas e fornecedoras. Eu deixo a equipe assim à vontade para trabalhar. Eu acho que se todo mundo tiver o compromisso de estar focado no cliente, o resultado vai vir. Entendi. Né? Então você tem que dar a liberdade, mas tem que, lógico, todo mundo tem as Com o suas mesmo metas objetivo. com os mesmos objetivos. Isso. Então, assim, a gente sabe que a liberdade também ela tem que ser respeitada, mas tem que entregar o resultado. Né? Então, o nosso time, por exemplo, são 3 pessoas que estão envolvidas com o setor e atendendo o Brasil todo, mas sempre tem o nosso diretor que está nos observando e colocando dentro da nossa plataforma lá as nossas metas. A gente usa muito o Salesforce, né, para a área comercial, e todo dia nós estamos lá putando todas as oportunidades e fazendo os follow-ups, colocando as atualizações e a diretoria olhando Os resultados. os resultados lá em cima e observando. Uhum. Mas eu acho que nesse momento agora comercialmente, né, na área comercial, eu aprendi que realmente a gente tem que ter o controle emocional, né, principalmente nas negociações com o time e muita estratégia, porque cada pessoa trabalha de uma maneira diferente. Tem um que é mais calmo, tem outro que é acelerado, tem outro que é polenta, vou dizer assim, né, quebra o pau, né? O comercial é uma equipe de doido, assim. Não, Parece um pouco normal. uma galera meio e a doida. gente tem que lidar com isso. É. Porque a gente também já passou por isso no começo, pode mudar daqui para frente. Mas essa mistura é boa, né? Muito boa, tem que ter, Essa tem que cumplicidade de estar no envolvido a cumprir uma meta Exatamente. e você ter uma equipe que acredita. ter. Exatamente. Né? Porque um líder não quer dizer que ele tem que ser melhor que o colaborador lá que está sendo liderado. Não. Pelo contrário, um bom líder contrata pessoas até melhor que ele. Não, e a gente espera que, né, nós que estamos aqui na gestão comercial, a gente espera que eles realmente sejam melhores. Aham. E eles, né, usam todas as ferramentas e geram resultado positivo, que sejam, né, vamos dizer assim, recompensados por isso. Então eu fico muito feliz quando o meu time bate meta, eles conseguem, né, lá no final receber o prêmio. Pô, fico feliz demais, falo, parabéns, até mais. Né? E eu falo, gente, é isso aí. O trabalho é de vocês, mas tem um conjunto, tem um contexto. A empresa tem que dar as ferramentas, a empresa tem que colocar as oportunidades também, mas nós também temos que levar muito para a empresa. Com Entendeu? certeza. Então, eu acho que hoje, né, como gestor comercial da área que eu tô hoje, principalmente da parte de locação, que foi um desafio também para mim, né, sair de uma multinacional, que na época era a GCO, a ACO, né, principalmente no Key Account, eu já estava atuando no comercial, mas para gestão, para gerenciar um time, foi fantástico. Foi a primeira, hoje vamos dizer que é a primeira empresa que eu estou atuando, mas com um time, né, estou gerenciando esse time para dar resultado. E está sendo fantástico. Mudando um pouco de assunto, assim, de tema. Você já viajou o mundo? Tahiti, Tailândia, Haiti, Tailândia, Estados Unidos, Sudão, Bolívia. Qual dessas viagens foi a mais desafiadora para você? Índia. Bom, falar um pouquinho de passaporte, acho que é legal, né? Você já deve ter um monte. Não. Não, é assim, pelo tempo de trabalho foi bastante, eu acho que foi legal. Aham. Mas, James, eu vou dizer novamente, eu acho que na nossa formação, né, quando você está na faculdade ou você está no colegial, pô, o jovem já tem que começar a pensar, né? Pô, eu preciso aprimorar uma língua, eu tenho que ter uma experiência fora. E na época eu tentei fazer o high school fora, mas meu pai, ele estava inseguro, porque ele também não teve oportunidade, né? Entendi. Meu pai é formado na USP em São Carlos, engenharia civil, e ele sempre falou,
Meu sonho era entrar no ITA. Eu não consegui, mas eu entrei na USP. Mas foi todo um sacrifício, né? Mas eu não tive... Ele falava que não tinha essa visão, essa vontade de ir para fora. Né? Vou morar nos Estados Unidos. Vou morar na Inglaterra. Não. Ele queria entrar numa faculdade pública aqui no Brasil. E foi o objetivo dele. Por eu ter a influência do meu tio e do meu primo, eu já estava pensando... Antes de entrar na faculdade, eu estava pensando... meu sonho é ir para os Estados Unidos, aprender a melhorar a minha língua, aprender a desenvolver mais o inglês e ter experiência. Mas eu não queria, talvez... Na época eu queria o high school, mas a hora que eu comecei já a focar na faculdade, eu falei, gente, eu quero morar numa fazenda, eu quero fazer intercâmbio agrícola. Nossa, eu vou fazer intercâmbio agrícola, mas quem me despertou esse intercâmbio agrícola, no caso, que foi a primeira viagem que eu fiz, assim, né, para estudo ou para desenvolvimento também da profissão, foi o meu primo, mas eu conheci um rapaz aqui na Unes Jabuticabal, hoje ele está no Mato Grosso, e ele tinha falado sobre esse intercâmbio agrícola, lá atrás. Ele falou, Dona Dom... E ele tinha feito. Ele não tinha feito, ele não chegou a fazer. Ele só me deu o papel, eu estava vendo isso daqui. Aí eu fui atrás, isso no colegial. Nossa. No colegial, no segundo colegial, eu comecei a ir atrás dessa empresa, né? Que é a CAEP, caep.com.br. Pode falar, né? Claro, meu irmão. Muito É legal, referência. é bacana também. Para os jovens Para os ficarem jovens, a par, né? principalmente, da parte de veterinária, enfim, área da agricultura, né? Fala de novo aí para dar uma reforçada. CAEP. Mandar um abraço pro Flavião da CAEP lá. CAEP chama caep.com.br. Então, eu indico a todos os jovens entrar nesse site. O pessoal que está em faculdade, agronomia, veterinários, tecnia, vale muito a pena. Até o pessoal que está no colégio técnico, né? O colégio agrícola também, vale muito a pena visitar esse site e interagir mais para conhecer o intercâmbio agrícola. E lá, o rapaz da Unesp falou, vamos aqui, tenta ver com essa empresa. E eu, no colegial, comecei a entrar, né? Aí eu fiquei monitorando, vi o crescimento dele, desenvolvimento. E quando eu entrei na faculdade, eu tranquei o segundo ano e fui fazer o intercâmbio agrícola. Aí, então, foi uma experiência muito bacana, uma viagem internacional que eu fiz, porque além de estar realizando, né, o desenvolvimento do inglês, principalmente, mas eu estava onde? Dentro de uma propriedade rural americana, um estado de Montana, lá na divisa com o Canadá. Eu escolhi a pecuária, a integração lavoura e pecuária. E foi uma viagem de 1 ano praticamente, mas assim, muito, muito, muito assim... Desafiador, porque a gente entra dentro de uma propriedade lá e você vai trabalhar o tempo todo junto com o produtor, junto com o fazendeiro americano. Que da hora. E esse tipo de intercâmbio, você recebe um salário, você mora em alojamento. Eu morei com um ucraniano. Né? Hoje você vê toda a situação da Ucrânia e eu lembrando, tenho até foto do ucraniano. Falei, poxa, que triste, né? Uhum. E tive a experiência maravilhosa com o cara. E assim, a escolha entre lavoura e pecuária foi para desenvolver mesmo, né? Para conhecer o que estavam fazendo. Mesmo, no segmento. Eles também trabalhavam com beterraba para açúcar. Naquela região tem muita beterraba para produção de açúcar, né? E foi uma experiência assim que ela deu um impacto cultural para mim muito forte. Porque eu vi o quanto que o americano, o produtor, também como nós, entrega o sangue, né? No período ali, que a gente fala que não é um período de neve, né? Para entregar o máximo de produtividade e de alimento para aquele país também, né? Então, acho que você acaba valorizando muito isso daí. Mas são detalhes dessa viagem que é muito, muito rica, mas assim, teria que fazer um podcast só das viagens. Mas teve desafios lá, tive problemas, né? Eu tive problemas assim, vou dar um exemplo. Eu teve um dia lá, James, eu tava carregando trigo. A gente tinha acabado de colher o trigo e eu tava num caminhão truco, um caçamba. E era um caminhão mecânico, não era um automático. Tem muito caminhão automático lá, né? Então facilita pra molecada, pro jovem, né? Que a molecada com 17, 18 anos, costuma ir às vezes, né? Quem entra mais cedo. E às vezes a pessoa não tem experiência com caminhão. Meu amigo, e eu tava numa rampa e eu não consegui embalar esse caminhão direito e esse caminhão não volta na rampa com aquela carga. Meu pai. Meu amigo do céu. Parece que Deus botou a mão assim na direção e colocou eu certinho no caminho, sabe? No trilho, que tava bem, a valeta da estrada tava alta. Então a roda encaixou e voltou certinho. Falei, Mas pensa num garoto, eu fiz 21 anos nos Estados Unidos, que descendo esse caminhão, mas tremia. Mas eu olhava pro lado assim, falei, se eu tombasse esse caminhão, meu pai, o que ia acontecer? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É um intercâmbio que exige muito técnica, né? Assim, experiência profissional de trabalho, né?
Mas você trabalha com caminhões, às vezes com carretas, com máquinas, com coletadeiras, né, das mais últimas versões, tratores, mas tudo com a supervisão do produtor do americano, Mas né? nessa época você teve um choque Então, esse choque de cultural... tecnologia que eles têm Não, lá também? demais, demais. Fora que se você entra... Em cada propriedade que você visita, quando você está lá, você vê as diferenças de tecnologia. E você vê que sempre eles estão à frente. Hoje, a gente não pode falar mais isso, né? Mas em 2005, né, que eu fui para fazer esse intercâmbio, você já tinha algumas coisas lá que aqui ainda não tinha. Uhum. Né? Lá, por exemplo, em 2005, já estava falando em drone já. Olha, Já tinha. Eu lembro que eu participei de um seminário de uma universidade lá de Montana, que já tinha essa discussão com drone. Falava já de aplicação. Então, pô, drone pegando fogo agora, praticamente, né? Não É. agora, mas alguns anos, mas você vê como é que funciona lá a tecnologia, né? Mas, enfim, hoje a agricultura também, nossa, em termos de grãos, ou cana, ou pecuária, está na frente de muito país. E Né? deixa eu te falar, o que você trouxe de lá com essa experiência que você teve desse intercâmbio agrícola que se aplica até hoje aqui no Brasil? Ô, James, assim, ó, não é só uma viagem, né? Então, se a gente for pegar a minha formação que eu tive em Montana, né? Depois eu voltei em 2011 para ficar em Iowa. Fiquei mais uma temporada de trigo, na verdade foi soja e milho em Iowa, né? E eu vejo que o americano, né? Vamos falar das fazendas americanas. Depois a gente pode citar, por exemplo, a Austrália com cana, né? Uhum. Mas você percebe que realmente o americano, ele tem, né, dentro da propriedade e da estrutura familiar, essa questão de sempre estar trazendo o filho de volta. Aham. Esse eu acho que é um detalhe que a hora que você está lá, você vê muito isso. Isso aí te dá um choque, assim. Por quê? Eu conheci garotos lá com 19 anos que já estavam casados, com um filho ou dois filhos, Uhum. e já tocando uma propriedade de 50 hectares, por exemplo. nossa. 100 hectares. Então, o jovem lá, ele tem muita oportunidade do país, principalmente nos Estados Unidos, para começar o desenvolvimento, né, empreendedor. Então, isso aí te dá um choque. Você fala, pô, cara, eu tô vindo aqui para aprimorar o inglês, para ter uma experiência, e aqui eu vejo um cara com 19 anos já, com uma esposa, com uma casa, com uma Com caminhonete, né? Então, assim, hoje aqui nós encontramos famílias assim também. Na nossa região tem muito também, né? Mas com 18 anos já ter uma família, né? Com 19 anos, você fala, meu Deus. É muito cedo, né? Muito cedo, né? Mas é que o país te proporciona isso. A segurança econômica, talvez, né? Lá naquela época também, agora já tá, né, tem essas subidas e descidas aí conforme a economia, mas assim, os Estados Unidos é um país que te dá muito essa oportunidade, né? Então isso causou esse impacto. Agora, em termos de tecnologia, você vê muita questão do maquinário, né? Em termos de máquinas maiores, porque é sempre o pai e o filho, ou algum tio ou tia ali que tá atuando, né? É um terceiro que eles contratam para fazer o transporte no caminhão, mas é sempre a família. A família está sempre em peso ali na agricultura, né? E eu acho que, em termos de tecnologia, eu sempre falo, qualquer viagem que a gente aplica um dinheiro para investir nesse tipo de viagem técnica, é vantagem para nós hoje, né? Você vai pegar, por exemplo, uma semana, eu vou viajar para os Estados Unidos para conhecer, para ver como é que tá a safra lá. Pô, legal, você ir lá visitar as fazendas, vai numa cooperativa, vai num silo. Isso é fantástico, isso é um investimento que não tem preço. E, aliás, você está buscando informação. Então, eu vejo que, assim, os produtores precisam viajar também, né? Quando dá o tempo, consegue, tem que viajar o mundo, tem que conhecer outros lugares, principalmente para saber o que está acontecendo lá. Porque, às vezes, a informação lá está primeiro que não chegou aqui ainda, né? Ô, Donadão, e dentro dessas viagens que você fez, você vê muita diferença da agricultura praticada fora do Brasil com o que nós fazemos aqui? Ô, James, eu acho que, assim, eu também, vamos falar que Brasil também tem alguns estados que eu não conheço, né? Mas sempre a gente focou na cana, né? Eu falo para você que hoje não, né? Vamos dizer que há 20 ou 30 anos atrás poderia ter diferença, sim, mas hoje, em termos de, por exemplo, na área da cana-de-açúcar, falando um pouquinho de Austrália, eu fui várias vezes também, né? Um outro ponto que a gente pode citar aqui, mas hoje o Brasil, principalmente na cana e grãos e pecuária, a gente está na frente de muitos países, né? E digo mais, tem muita tecnologia que hoje está saindo daqui e está indo para fora. Então, James,
Sendo bem sincero, o Brasil está muito à frente na questão aí de tecnologia, de produção, né? De gestão também, acho que melhorou muito, né? Enfim, mas sempre tem algo para trocar informação. Sempre você vai buscar informação e trocar alguma coisa para Porque novidade. muita Mas coisa está sendo desenvolvida aqui por conta dos nossos desafios. Né? exatamente. Como eles também têm desafio lá, né? Mas eu acho que o Brasil está muito evoluído. Está evoluído, né? Mas muito mesmo. Isso é vantagem demais para nós, né, Jamie? Donadão, você fez várias viagens em grupos, né? Focado para a parte de educação agrícola. Isso. O que isso impacta na vida de uma pessoa que faz uma viagem dessa? Qual que é o impacto que representa para ela? Então, junto com essa E assim, ó, independente da idade, sendo jovem, um pouco mais experiente, o que você me fala sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto, né, quando uma pessoa, né, um profissional, um jovem, ele coloca um investimento numa viagem como essa, né, para qualquer, dependendo dos países aí, do interesse, né, eu acho que sempre a pessoa está buscando informação, buscando algo diferente, né? Então, quando ele chega, por exemplo, numa Austrália, né, uma pessoa que trabalha numa usina, né, um coordenador, um gestor que nunca foi para a Austrália para ver cana na Austrália, ele chega, ele vê as diferenças, né, de cultivo, de tratos, até de máquinas, né? Ou até mesmo a própria estrutura de uma usina e como a usina gerencia, né, a produção dela, ele tem um impacto grande. E ele fala, poxa, isso aqui pode ser desenvolvido lá no Brasil. Isso aqui eu acho que a gente pode levar para o Brasil. Isso aqui eu acho que não tem como. Uhum. Então, essa procura pela diferença de tecnologia, de gestão, né, de comparar o que tem aqui com o que tem lá, é isso que vale muito na viagem, né? E você sempre vai buscar o que pode ser favorável para você. E trazer isso e desenvolver aqui no Brasil. Porque, querendo ou não, por mais que tenha globalização, internet, tem algumas coisas que a gente ainda depende de estar fisicamente olhando alguma coisa, olhando uma novidade, né? Sem dúvida. Eu acho que estando lá e vendo pessoalmente, né, as informações acabam vindo mais fácil e também abre outros tipos de informação também. Mas me fala uma coisa aqui, meu cowboy do interior paulista da Califórnia brasileira. Fala uma novidade ou uma história que marcou na sua vida, lá nos States ou em qualquer lugar do mundo que você passou, para dar um bom corte para esse podcast. Olha, eu vou dizer para você assim, um país que eu acho que é impactante para mim, assim, que foi, vamos dizer assim, que me deu um choque também, foi a Índia, cara. A Índia, nós tivemos um mês de trabalho lá e foi um projeto da ACO, né? A gente estava com um projeto de colhedora de cana na Índia. E, James, eu vou dizer uma coisa para você. A hora que eu estava no campo, James, e a gente é acostumado aqui nas nossas usinas com todo aparato de segurança, com todos os quesitos, né, que a justiça nos impõe aqui. Legislação, né, do trabalho. E a hora que você chega naquele país e você vai para o interior e você vai realmente na área de cana e fica um mês ali trabalhando com colheita, meu amigo, é assustador. E eu vou dizer para você assim, a hora que eu vi o caminhão comboio da usina, ou não foi nem da usina, era de um produtor. A hora que eu vi o galão, vamos dizer assim, o tambor de diesel, do lado o tambor de óleo, né? E o pessoal fazendo a marmita ali, o fogo, do lado do caminhão, eu falei, meu pai do céu. Tô no céu aqui no Brasil. Ele tava comigo, ele falou, Donadão, vamos comer mais pra lá, porque se der uma faísca ali, alguma coisa, não vai sobrar ninguém. Então esse foi um ponto que me assustou também, tá? Mas já teve um outro detalhe, que eu estava também no Sudão. A gente estava fazendo um trabalho de cana também. E, eu ando com máquina fotográfica, eu tenho bastante foto que é maravilhosa. Cada foto de país que é fantástica, na área de campo, assim, né? E eu estava numa feirinha, assim, a gente tinha acabado de almoçar, e eu fui tirar uma foto de uma mulher, né? E lá é tudo muçulmano, né? E, poxa, eu despercebido tirei uma foto de uma mulher fazendo uma comida. E nisso já veio um rapaz, né, empurrando, né? E eu tava com o cara da usina, eu não vou citar o nome da usina aqui, mas... E o cara começou a me proteger. Não, calma lá, tá com a gente aqui, com a usina tal. Hora que ele vira as costas, ele tava com uma AK-47 nas costas. Nossa, mãe. Eu falei, meu pai. Eu falei, ó, o Donadão sumiu.
Meu Deus. Ele fez eu apagar Nossa, a que foto. Eu choque. tive que abrir assim a câmera, apaguei a foto na frente. Ele olhou pra frente e pra trás, não tinha mais nada. E fomos embora. Então, Com assim, certeza é um grande corte que Não. vai dar, hein? o cara com uma AK-47 nas Meu costas. Eu Deus. falei, meu pai do céu, onde que nós estamos? É Então, assim, cultura tem alguns. diferente. Não, você vai encontrar. Acho que a agricultura você encontra muitas diferenças, né? Uhum. Quando você vai para esses países ou outros países assim, que você vai no meio mesmo, você olha lá onde você está na produção, você vê muita coisa diferente. Entendi. E eu falo, nosso país aqui hoje, a gente, pela legislação, né, James, a gente exige muito, né, mas nos dá uma segurança muito grande também. Sim. Os nossos trabalhadores ou o trabalho em campo, né? Mas também que custa, né? Isso custa. Eu sempre falo, se custa para nós, também tem que ser cobrado deles também, né? Porque o custo de produção do açúcar aqui custa tanto. Lá pode ser um pouco melhor para eles, mas cadê as exigências que eles não têm? Não pode Então, ver só o número final, né? Exatamente. Então eu sempre falo assim, olha... A que custo custou produzir Exatamente. isso? Então assim, você quer ver uma diferença? É só visitar os outros países e ver a agricultura como é lá. E você analisar e ver como é que é o custo. É simples de ver a condição que eles estão produzindo e a condição que nós produzimos. Não faz mágica, né? Exatamente. Não existe conta Então, mágica. eu concordo, né? A gente tem que ter as nossas legislações, tem que ter todo o cuidado com os trabalhadores. Isso, para mim, é claro, é objetivo também nosso, né? Mas, assim, eu acho que o mundo também tem que começar a cobrar os outros países, né? Em relação a todos esses quesitos, né? E não só olhar para o Brasil e, poxa, só o Brasil que tem que ter a legislação ambiental pesada e os outros países. É igual a gente fala. Você anda no estado de Iowa, Illinois, você não vê uma floresta, é uma área de PP. Você anda, é raro, assim, você encontra na beira dos rios, tudo bem, nas margens, correto. Mas em campo mesmo, você não vê mais uma árvore. Não é possível que ali não tinha, lógico que tinha. É. Então, assim, outros países a mesma coisa. Agora, falar para nós, né, em termos de ambiental que a gente está A régua é prejudicando, diferente. não, né? é exatamente. Então, assim, tem que viajar. Eu acho que quer conhecer como é a agricultura daquele país, vá lá onde está produzindo, mas vai lá no centro mesmo. né? Isso não serve, Índia, não serve Sudão, somente África para do Sul, etc. não somente para agricultura, mas também para outros mercados também. Exatamente, exatamente. Mas o bom dessas viagens também é você fazer amizade, né? Contatos. Você apresentar a sua tecnologia, né, para as pessoas que estão lá, os agricultores, contatos, sem dúvida, né? Mas sempre tem a troca de experiência, né? Eu acho que... E o bom é que quando um agricultor sai daqui para visitar, é o olho crítico, né? A pessoa já vai olhando, já vai imaginando o que pode estar trazendo para o Brasil, né? Troca de informação. Então isso é fantástico, culturalmente e Isso é um olhar comercial, né? Exatamente. Não, O olhar de quem vende, você vai andando, você tá olhando, opa, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo eu posso fazer. Vocês que estão nessa área de implementação, né, que tem todos os acessórios. Gente, se você for nos Estados Unidos e conhecer a agricultura dos Estados Unidos, vocês vão ver o que tem nos caminhões, o que tem de acessórios. Isso tudo pode trazer para cá, né? Fazer uma parceria. Eu indico, não sei se você já foi para a Farm Prog Show. Não, É nunca uma das fui. maiores feiras nos Estados Unidos de agricultura. Vá conhecer. Tem a Agritech na Alemanha também, acho que é na Alemanha, né? Se eu não me engano. Também famoso, que eu nunca fui também, não tive oportunidade ainda, mas que um dia eu quero estar lá também para conhecer. Mas a Farm Prog Show já fui 2 vezes nos Estados Unidos. É fantástico, gente. Ali tem que estar visitando toda vez que, né? Acho que é cada ano, só que é em estados diferentes. Vá visitar, porque ali tem muitas ideias bacanas. Muitas ideias. Que vale para o nosso negócio, Com para certeza. vocês, enfim. Acaba a gente conhecendo e buscando informação, né? Mas tem várias, viu, James? Se eu contar todas aqui... Imagino. E Eu vou contar uma então. Então, Então vai. Ele empolgou. no intercâmbio de Montana, cara, eu tive uma tarefa. Essa foi engraçada. Eu tive uma tarefa eu tive que ir lá num outro pasto, né? Pô, eu tava com... Essa aí foi bem recente. Quando eu tinha acabado de chegar lá, o cara falou, o fazendeiro falou, vai correr aquele pasto lá, dá uma olhada na cerca, não vamos levar o gado, né? E eu tinha uma caminhonete, era uma D10, se não me engano, uma azul rebaixada, e tava todas as ferramentas atrás, aquelas caixas, as toolbox, né, atrás. Nossa, coisa mais linda. Era é um sonho mesmo. Quem gosta disso é muito legal. E, pô, eu abri a cerca, né, e parei a caminhonete, e eu voltei para fechar a cerca e eu não pisei no freio, no freio de mão dela.
Rapaz, essa caminhonete não começa a descer. Não, meu Maria. Menino do céu. Eu vi aquelas portas abrindo, a chave, ferramenta pulando. E eu corri, cara. Corri. Na ladeira abaixo? Consegui entrar na caminhonete e segurar ela. Meu amigo do Senhora. céu. Eu abri a porta e falei, Jesus amado. Aí comecei a olhar pro lado, ver se tem alguém olhando. Ninguém olhou. Ah, Cara, graças a eu fiquei Deus. acho que 1 hora atrás de ferramenta, caçando ferramenta no chão. Até voltar. Então, assim, jovem, né? É. Pô, e você tá sozinho num outro país. Você tá Tá vislumbrado vislumbrado. também. Não, né? assim, você tem que tá no dia a dia, você tem que fazer a coisa acontecer também. É. Porque, né, na verdade, você trabalha pra fazenda, né? É isso aí. Mas tem os erros, tem que tomar com muita atenção. Mas graças a Deus, tudo correu Que bem. bom. Passou, né? Passou, a gente foi trabalhar em outras fazendas depois. Passou e tá contando essa história aqui hoje. Olha que legal, hein? Não, mas tem muito brasileiro que vai buscar esses tipos de intercâmbio e viagem internacional é sempre bom. Mas esses grupos que você comentou, a gente começou junto com a CAEP, né, a levar as usinas, os produtores, empresas, para conhecer principalmente cana na Austrália. Porque tem muito interesse, né? Muita gente que trabalha em usina ainda tem vontade de conhecer o projeto de cana na Austrália, né? E se você vê lá as usinas, os grupos que estão lá, eles não têm terra própria, né? Uma boa parte vamos dizer que quase 99% é os fornecedores de cana que entregam a cana. A usina é a indústria. A usina quer fazer açúcar, né? O restante ali é produtor mesmo, né? Então, é bacana porque existe bastante diferença na parte de plantio, né? Parte de colheita, mas tudo porque as condições do país também favorecem, né? Então, a Austrália, a gente começou a levar alguns grupos, né? Se eu somar, assim, né? Eu já fiz 8 viagens para a Austrália, levando o grupo e também visitando a fazenda que eu conheço lá, a família. Mas é fantástico porque é uma viagem que funciona de segunda a sexta, visitando fazendas, produtores de cana, cooperativas e também a própria indústria. Então, eu acho que o bacana é que não é uma viagem que só fica focado no campo ali, né? Nas fazendas. Mas não, a gente visita a usina. Que legal. Isso é bacana também. E tem uma usina já no norte do estado de Queensland, que é a última usina que a gente visita, e eles deixam praticamente visitar internamente todinha, fotografar inteira, porque é uma usina modelo para as empresas que fazem as partes industriais, né? E divulgar isso também para o mundo, né? Então, eu acho que é bem bacana esse modelo de você poder entrar numa indústria e fotografar tudo que você pode, liberado. Eles não te impedem nada, né? Então, isso é bem bacana. Então, é uma visita fantástica. Ali nessa usina, o sistema de descarga de caminhão é tudo aquele sistema de prancha, né? De hidráulico, sistema hidráulico, né? Eles usam muito roll-on-roll-off lá nessa usina. Bem bacana. É uma colheita diferente também no campo, que é legal de ver isso no campo também, diferente da nossa. Mas, assim, cada propriedade que você visita é um detalhe diferente, que as pessoas vão tirando foto, vão fazendo as suas medidas, cada um leva a sua trena, né? E acaba todo mundo ali com o treino na mão, batendo em cima da máquina. Que legal. E é gostoso, o pessoal quer ver aquela colheita rápida, né? Quer ver os transbordos correndo lá quase 20 e pouco, 30 km por hora, até mais, né? E ver a colhedora e, pô, é legal. Mas o que impacta muito lá é o transporte da logística de trem, para tirar a produção do campo e levar para a indústria via vagões de trem, que é muito legal também, né? Que é bem interessante. É bem diferente, né? Muito diferente. E, pô, isso aí impacta muito, porque o cara chega lá na usina e vê os vagões entrando, dando 360 para descarregar a cana na esteira picada e correr para isso para a indústria, né, cara? Isso aí o pessoal fica, pô, que logística legal que a gente poderia ter aqui, né? Mas é uma logística que já foi diluída esse investimento há mais de 100 anos. Nossa. Entendeu? Então, assim, não é, pra, de agora. é não pra, é pra viajar e aprender muito, né, Vi? Ô, Dona Dom, e depois de tantas viagens, o que te mantém com os pés no chão? Porra. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você assim, que o nosso setor, né, o setor de cana também, a nossa agricultura, ela é viciante, né? Eu acho que, né, James? Eu acho que a agricultura nossa, essa região nossa, o setor, esse mercado que a gente trabalha, né? Pessoa que entra não sai, né? Não sai. Muda, Não sai. mas adora ficar. E a nisso. gente está sempre... Eu gosto muito de ver as palestras, né? As pessoas mais velhas do setor, porque, poxa, eles falam os canassauros. Pô, cara, é lindo de assistir uma palestra desse pessoal, né? Desses consultores, porque, pô, é toda a experiência desses caras lá atrás, pô. E a gente tem... Daqui um dia também a gente pode estar lá palestrando e contando todas as nossas experiências, né? Então, isso cada vez mais a gente vai se viciando, vai aprimorando, vai envolvendo. E o gostoso é a amizade que cria nesse setor, né? Pô, você acaba conhecendo pessoas do setor que é pro resto da vida, né? Um dia você está aqui nessa empresa, outro dia você está na outra.
Ô, liga E, pro e elas Dona têm liga pro prazer quê? de falar, né, dona Adão? Exatamente. Elas querem contar, né? Exatamente. E isso que é gratificante do setor, né? Exatamente. O setor é maravilhoso, tanto como grãos, como cana. É o que eu sempre falo, a agricultura para mim é minha vida também. Né? Eu poderia ter ido para a área da construção civil com meu pai, mas As raízes são eu fortes. fui na terra mesmo. É. E, lógico, hoje eu estou mais na área comercial também, né? Que é um desafio grande para o engenheiro agrônomo, né? A gente faz agronomia e fala, pô, comercial, mas todo mundo acaba vivendo comercial, respirando a área comercial nessas empresas, né? O coração da empresa é o Exatamente, comercial, mas né? É a sempre venda, o foco né? aonde? No cliente. Nosso principal tá aqui, ó, cliente, né? Como é que a gente tem que atender o cliente para Tem que poder conhecer a ter dor sucesso? dele, né? Senão, Exatamente. como que você... Então, o cliente está em primeiro lugar, né? Sempre a gente fala isso. O cliente, a usina, o produtor, fornecedor, produtor de grãos, enfim, o pecuarista. Então, acho que é o primeiro respeito que a gente tem que dar sempre para o cliente, porque a gente tem que atender muito bem eles, para que eles possam também sempre estar nos ajudando, né? Então, esse é o foco. E a partir de exemplos, igual você falou, de pessoas que são da geração anterior à sua, que são mais experientes, qual você acha que é o desafio hoje para essa geração mais antiga? Os maiores desafios entre a geração antiga e a geração que está entrando atual agora? Eu respeito muito, viu, James? Eu sou uma pessoa que respeita muito a geração antiga, assim, os canassauros, vamos dizer que no meu setor, eu respeito muito esse pessoal, porque a experiência deles é fantástica e a gente acaba sempre aprendendo muito mais com eles também, né? Porque sempre tem um detalhe que eles vão soltando. A gente vai pescando, vai pincelando ali para a gente poder aprimorar também. Então, assim, eu sempre falo que o jovem, né, que está entrando, a gente tem que ter um respeito muito grande por essas pessoas, né? E, novamente, ouvi-los sempre, né? Sempre. Mas sempre também discutindo ou confrontando no modelo positivo, né? Que a gente tem que também colocar a nossa opinião e a nossa visão do que está vindo de novo e que pode ser melhorado nessa questão da gestão atual, né? Então, mas eu vejo assim que no setor, principalmente do setor de cana, né? É muito fácil a comunicação entre essas pessoas e vejo que eles estão bem alinhados também com a tecnologia atual, né? Porque todo mundo tem que se atualizar. Ninguém vai ficar para trás. Então, não importa a idade, se a pessoa tem grande experiência, ele tá sempre buscando atualização, cara, né? Vamos dizer, pô, quem diria que um drone ia fazer pulverização numa usina? Quem diria que uma usina hoje fecha 10 mil hectares de aplicação de drone? Tem já. Tem usina fechando muito mais, né? Pô, mas tá aí, ó, novidade. Quem diria, com 18 metros de barra, vamos dizer, 18 metros de área de aplicação já, um drone, por exemplo? Pô, então assim, não tem como você, mesmo que seja com idade, né? Mesmo que você já tenha certa idade ou um profissional já de longo, não vai se atualizar, né, cara? Então, nós jovens temos que ajudar a somar. Isso nós temos que fazer em conjunto. Somar com a pessoa que tem experiência e, em conjunto, melhorar a produção. Temos que somar. É o equilíbrio, né? Vamos equilibrar todo mundo, vamos somar e vamos em frente todos. Eu gostei se for nós jovens, tá vendo? Nós jovens. Nós jovens. Não puxa saco dele, não. Eu acho que a palavra é acho que humildade, né? humildade No final das também. contas. Saber que a gente não Mas sabe os jovens tudo. foi bom, viu? Vou até aproveitar esse momento de descontração para chamar você que está assistindo esse episódio grandioso, inspirador para todos nós aqui, de grandes conhecimentos. Se trouxe valor para você, siga a gente nas redes sociais, compartilha o geraçãoraiz.podcast com amigos próximos e pessoas com quem você acha que isso vai agregar também. Porque com certeza esse cara aqui tem história, esse cara aqui é um Geração Raiz. E é um cara que a gente trouxe com muito carinho para cá para trazer e contar legal. a sua geração raiz também. Mas Muito você obrigado, vê, hein? viu, amigo? Treinei direitinho, você viu? Não, Semente mas boa. eu tô vendo aqui, você tá muito bem estruturado, hein? A Amanda do Mar tá... Gente, que fantástico Aí, isso, hein? parabéns, amor. Muito legal, parabéns mesmo, viu? Ô, dona Dom, agora eu vou focar só assim. Você tem uma especialização, além de ser agrônomo, na área financeira, administrativa? Não, eu sou... A minha formação é engenharia agronômica, né? Eu fiz pós aqui, o mestrado... Na verdade, foi MBA aqui na FE, aqui na parte de administração, né? Mas assim, eu sempre foquei na área de cana. Ah, tá. Né? Desde a minha formação da faculdade, sempre fui voltado mais para cana-de-açúcar. Então, eu sempre atuei nas empresas no setor sucroenergético, né? Então,
Trabalhei com grãos também, até na própria Unidas, né? Na própria ACO. Mas hoje você pode também comentar que muitas usinas já estão com a parte de grãos, né? Com a parte de plantio de soja bem avançada, né? Então a gente acaba atuando também na parte de mecanização, né? No quesito aí de máquinas para atender o setor, né? Mas a minha paixão sempre foi assim, né? De início, cana, né? Mas eu nunca imaginei que ia trabalhar numa empresa de locação de máquina, né? Eu trabalhei quase 8 anos na GCO, atendendo o setor sucroenergético, mas, né, desenvolvendo as marcas daquele grupo, né? E tentando vender também. Agora, poxa, mas locação, né? Pô, engenheiro agrônomo, ir para uma área de... E aconteceu, eu estou aqui muito feliz e desenvolvendo esse mercado, que é um mercado muito interessante também. É um mercado que agora, nesse momento, né, de altas taxas de juros, é um mercado que ajuda muito o produtor, as usinas principalmente. Então, assim, acaba sendo, né, uma solução financeira. Foi uma inovação que ninguém imaginava, né? Exatamente. Eu também falei, poxa, gente, quando eu recebi a oportunidade de vir para na época começou com a Ouro Verde, né? A Brookfield já tinha comprado já a Ouro Verde. Falei, poxa, locação de máquinas, será que... Aí eu acabei antes estudando um pouco, né? Vi os nossos concorrentes, falei, gente, esse é um mercado que está crescendo cada vez mais, né? E tem um desafio, sim, para desenvolver a mentalidade do produtor, principalmente, fornecedor, mesmo que seja de grãos, pecuária, a trazer esse lado de locação, né? E não ter a questão do imobilizado, né? Ah, a máquina é minha, eu vou comprar porque é minha. Descapitalizar, botar o imobilizado, fazer um imobilizado muito alto, enfim. Então, isso foi um desafio para mim. Então, hoje eu estou com foco principalmente nessa área de locação, mas voltado para cana-de-açúcar. Eu estou sempre atuando no setor cana-de-açúcar também. Sempre atendi as usinas, produtores. Então, a minha especialização é a cana-de-açúcar. Agora, a parte financeira, né? É um tema que eu também gostaria também de alertar. Eu acho que os cursos de agronomia, zootecnia, veterinária, qualquer área de educação tem que ter, né, a parte financeira, né? A gente acaba aprendendo na vida e fazendo também outros MBAs ou cursos preparatórios, enfim. Mas é uma área que também tem que ter, né? Finanças tem que ter em qualquer curso de graduação. Não só na graduação, mas na escola também, escola né? também. Eu não lembro agora que país que foi que eu vi que teve uma escola que no colegial, no high school, a molecada tá aprendendo a fazer tipo day trade. Ô, louco. O que é day trade? Cara, day trade hoje tem pessoas que vivem dessa área de day trade, né? É você comprar ações e vender ações durante o dia. Você tá no mercado todos os dias de abertura de bolsa e fechamento, e nessa abertura e fechamento desse tempo, você faz um estudo de mercado, que ali você vai comprar e vender ações e vai viver disso aí. Você vai viver dessa diferença. Entendi. Desse delta que você fez ali é o faturamento que você teve no dia. Entendeu? Pode ser ganho, pode ser perda, aí vai a estimativa e exatamente. tudo, né? Aí Já tem tá várias educando. análises técnicas, né? Indicadores que você usa com ferramentas que você acaba fazendo em cima para você fazer o day trade, né? Mas eu achei bacana, porque Diferente. eu achei interessante. Sabe por que eu achei interessante? Você imagina você pegar uma molecada no colegial que só tá no tablet e no celular. E só vendo TikTok, YouTube, não sei o que, lá fora também deve ser outras plataformas. Agora, você imagina se a pessoa os jovens já tivessem esse conhecimento Essa de visão, analisar as empresas. Analisar financeiramente as condições que a empresa está e trazer isso para uma realidade de day trade. Nossa. Cara, você tem o Folha Invest, por exemplo, para trabalhar, né, para fazer simulações, que eu acho muito bacana. Que teria que estar isso aí como ferramenta dentro de escola, né? Mas, assim... É fantástico, né? Uma escola... Eu não vou lembrar aqui, James, agora é tanta informação, mas... E os jovens, as crianças, né, colegial, high school, já começar a interagir com isso. De forma estratégica. Pô, Mas legal. o SEB tem isso, até empreendedorismo, eles fazem projeto. Tem. É o high school do SEB, eles fazem Tem isso. também. Você vê Eu não como sei que se a muda. Já Concept- está formando, se a Concept Você aqui fez tá no fazendo. COC também, não fez? E eu fiz o cursinho no COC. Eu também fiz no Eu COC. fiz no COC ali na Lafayette. É. Né? E o filho da Fernanda fez no COC também. Então, a gente vê a diferença. Eu falo com ele e falo, nossa, mas você tem isso e eu não tive nem um pouco disso. Não, exatamente. O próprio curso de agronomia, né? Eu falo que, até cito o UFSCar, que eu estudei também,
a gente tem que ajudar a aprimorar a universidade, né? Então teria que ter outras matérias nesse sentido também, mais Entendi. focado na economia, né? Em relação aí a desenvolver o aluno para essa área também, porque a gente acaba depois evoluindo, principalmente dentro das empresas, né? Dá um Ou com caminho, cursos, né? Ou com MBA, pós-graduação, etc, Aham. né? Mas tem gente que não vai fazer um mestrado para poder... Tem gente que faz, mas tem gente que não quer fazer, né? Às vezes você está focado na área comercial, mas você vai buscar principalmente um MBA, talvez, né? Sim. Mas desenvolver jovens já com esse intuito financeiro é fantástico. Não precisa ser um day trade, pode atuar principalmente na área de commodities. Aprender realmente a fundo a commodity, como é que fazer redear, como é fazer, né? Usar isso para um agricultor, ou principalmente no curso de agronomia, né? Até para ajudar os próprios pais, né? Não, Que muitas vezes não exatamente, tem essa visão, né? exatamente, Dá uma visão exatamente. analítica, né? Exatamente. Então, eu acho E- assim, esse é um Que tema... é uma realidade. Tem muitos pais hoje que trabalham, mas não sabem nem como aplicar o dinheiro que ganhou, né? Não, e são ferramentas que estão aí, mas assim, você sempre tem que estar procurando uma corretora, lógico, mas você sempre vai depender de uma pessoa aqui dentro da corretora para te orientar. Mas se o jovem que aprendeu isso numa faculdade de agronomia tem a matéria, tem uma matéria completa, né, que seja um intensivão para poder fazer simulações, ele volta para a propriedade já com isso, com base, poxa, é um avanço. Já sabendo que existe, já sabendo como funciona. Exatamente. Então, esse é um tema muito bacana. Isso é um Muito legal. subproduto, É um subproduto, né? exatamente. Um subproduto que ele pode ajudar o pai a ter mais um segmento também. Exatamente. E proteger muito bem ali Com questões de certeza. valor, de preços, né, de commodities, etc. Então, acho que a educação financeira tem que mudar muito também no Brasil, né? Eu acho que tudo bem, isso tem Dando os primeiros passos. às vezes a gente tem que investir na profissão, né? Mas é uma coisa que eu gosto bastante também. Eu acho que eu mesmo, né, costumo fazer muita parte aí de compra de ações, mas se você perguntar, a gente tem aplicações, você faz também como empresário aplicações, mas eu gosto muito de fazer compra, principalmente com ações americanas, né? Então hoje eu tenho abri uma conta numa corretora americana, lógico, tudo tem os seus viés, prós e contras, mas acho que é muito legal, muito bacana você fazer Dolarizar a carteira, né? etc. E, cara, lógico, quando dá tempo eu acompanho, mas é um pouquinho mais complicado. Por isso que eu vou mais nas ETFs. Eu foco mais ETF, longo prazo. É um fundo que pega- é mais conservador, né? Pega Pra em você cima poder dos trabalhar. índices, você trabalha ali e é uma segurança, porque a gente não tem Não o coloca dia... tudo em uma coisa só. E né? outra, você não tem o dia a dia de ficar fazendo ali ações por ações, né? Escolhendo, vendo o que está melhor. Então você foca nas ETFs, joga a longo prazo e dolariza aí. É isso. Acho que é bacana também. Isso é Entendi. bem interessante. Ô, dona Dom, e investir também é uma forma de plantar, né? O que você está plantando hoje, pensando nos próximos anos, para o futuro da sua vida? Boa. Ó, isso é bonito essa pergunta, hein? Isso é interessante. Eu acho que eu Tem que já... plantar e regar bem, né? Eu já somo verdade. junto com a estrutura familiar, né? Eu acho que quando você constitui uma família, né? Uma esposa, vem um filho... Eu acho que tudo que eu estou realizando com a Carol, né? Que a gente está somando, a gente está sempre pensando no futuro. Então, existem algumas ações entre família ali que a gente está construindo para que no futuro a gente possa, né, colher os frutos, né? Então, hoje, principalmente familiar, a gente tem feito bastante coisas, né? Interessante, né? E a Carol, principalmente, tá num projeto muito bacana, que é uma instituição que é impactando vidas, né? É uma instituição que, junto com a Lucélia, que foi uma paciente, que é uma paciente dela, né? A Lucélia trouxe essa ideia e elas criaram uma instituição que estão ajudando as mulheres, né? Mulheres carentes, mulheres aí que Bacana. precisam, né? Principalmente tem um grupo de mulheres em São Paulo que elas ajudam, né? E essa instituição envolve outras mulheres aqui de Ribeirão Preto, né? Eu participo ali como marido, né? Sempre apoiando, ajudando. Mas eu vejo que é uma ideia muito bacana você ter, né, um lado também para ajudar as pessoas, né? E não ficar só no lado empresarial. Não, tem que focar no meu patrimônio, mas, pô, vou deixar um legado aqui para Um lado a social. cidade. Eu vou ter um lado social. O seu lado social, qual que é o seu lado social hoje? Você tem um lado social? Pô, dona Dom, eu tô hoje focado com meu pai, mas eu Não pensei ainda. poderia dar uma palestra numa escola pública. Pô, é um lado social. Com certeza. Poxa, eu poderia ver com meu pai, talvez, aí, juntar outros empresários e tentar fazer uma reforma numa sala de aula. Não sei. Pô, acho que valia a pena a gente fazer uma parte educacional também, levar algum palestrante para levar em alguma escola pública. Então, isso tudo é lado social, né? A gente tem que começar a desenvolver isso,
dentro das famílias, né? Eu acho que qualquer profissional, não importa a área que esteja ou qual empresa que esteja, que está trabalhando, tem que desenvolver essa área social. Então, eu estou somando hoje, principalmente com a minha esposa, né? Para colher os frutos lá na frente. Mas eu tenho algumas ideias aí particular também para ter esse lado social como uma instituição também. Que legal. Parabéns. Principalmente na Maravilha. área de educação. Isso aí é uma Legal. ideia bacana. Nessa área financeira também. Eu acho que a gente precisa evoluir muito nesse quesito educação financeira. Principalmente para pessoas carentes, né? Ajudar essas pessoas talvez a orientar num negócio próprio, um negócio pequeno, né? E isso aí evoluindo de uma forma social. Ô, Donaldão, e com essa visão que você tem hoje, como você enxerga o nosso futuro no agronegócio aqui? Ah, boa. Como você pensa que vai ser daqui a um tempo? Estamos no caminho certo? Cara, eu vejo assim o produtor brasileiro, né? O produtor rural, né? Não importa qual a cultura, qual a área, mas assim, são vencedores, né? O Brasil tem exemplos aí de produtores, de grupos aí, que os caras são empresários e dão um show de muita gente lá fora, né? Então você vê, né, muitas empresas nossas aí já com capital aberto lá na Bolsa de Nova York, etc. E expandindo cada vez mais, né? Então eu vejo assim que a agricultura do Brasil, hoje ela é exemplo para o mundo, né, James? Aham. Né? Não importa a área que nós estamos falando aqui, mas ela é exemplo para o mundo lá fora, né? Agora, o que está mais impactando hoje é a inteligência artificial, né? Eu acho que isso daí, se você acompanhar na internet, pesquisar e cair de cabeça, é surreal esse mundo que está acontecendo, né? Somente nas plataformas dos aplicativos de inteligência artificial. E a gente já vê isso muito na agricultura, né? Temos empresas aí, você pega a Solifitec, né? O pessoal já está investindo bastante nessa área e outras multis também já aplicando para dentro da gestão das empresas. Isso vai impactar muito, né? Pode ser que vai tirar muito emprego de muitos professores, talvez lá na frente, ou de outras áreas dentro da empresa, mas a gente tem que correr atrás e aprender, né? Então, eu escutei, acho que foi Bill Gates comentou que cada pessoa teria que tirar pelo menos 1 hora do dia aí para começar a estudar sobre inteligência artificial. Isso daí não tem volta mais, né? E qualquer área que a gente for desenvolver, né, seja o setor industrial, né, o setor alimentício, vai ter alguma inteligência artificial atuando. Tem alguma aplicação? Vai ter alguma, não tem como escapar disso daí. Porque isso vem para talvez até para ajudar a economizar assim, ajudar na produção, né, diminuir custos, né? Entendi. Mas pode ter um impacto também negativo, que a gente ainda não está sentindo agora, né? Mas a gente tem que pegar a onda e aprender. Nós vamos ter que aprender. Caminhar junto. Né? Exatamente. Então, de vez em ficar no TikTok, aí, essa molecada, né? No YouTube, fazendo TikTok, né? Não digo que não é ruim, tem muita gente que ganha dinheiro vendendo as coisas, né? Mas vamos olhar esse lado também, né? Vamos olhar o lado da inteligência artificial. Agora, diz que a Universidade de Harvard, em 2026 agora, já vai ter aulas que não vão ter mais professor, vai ser só inteligência artificial. Nossa. Nossa, mãe. É assustador, às vezes, Avançado, né? hein? Então, assim, me preocupa, né, a área acadêmica, né, principalmente alguns professores. Não, eu acho que isso não vai mudar 100%. Pode ajudar, né? Complementar. uma migração. Vai ter uma migração, vai ajudar. Bom, os professores vão ter que se adaptar, né, principalmente as escolas, as universidades, mas muita coisa vai acontecer aqui pra frente. Te dá um receio, chega até a dar medo, né? Porque você para pra pensar, poxa, eu vou ter aula com um professor que é uma inteligência artificial e a qualidade da informação, a fonte, Mas sabe? Para tipo de... Para a agricultura, né, o benefício vai ser, né, para todos, principalmente para o produtor, né, diminuir custos aí, principalmente, né? Você vê os drones, né? Já as plantadeiras autônomas aí que nós estamos vendo, tratores, né? Tratores na China já autônomos, etc. Isso vai ser bom também. Só que vai tirar emprego, né? Uma mesma forma que tira emprego, o produtor também diminui custo. Esse emprego que tirou, essa pessoa, a gente vai ter que realocar em algum outro lugar. E essas pessoas vão ter que mudar a forma de trabalhar, porque novos empregos vão aparecer também, Exatamente. né? Então, novas especializações, exatamente. um novo técnico operacional vai ter que ser necessário para esse tipo de manutenção
da automação da inteligência artificial, coleta de dados. Exatamente. Vai mudar o perfil um Mas pouco. você olha o setor de mineração, existe já os caminhões lá trabalhando autônomos, já com circuitos fechados, que a gente fala, né? De carregamento, descarregamento. Que você não é só operação via em salas operacionais já, né? Autônomo 100%. Sendo controlados, né? Exatamente. Então, Mas- a agricultura já acontece isso já, né? Principalmente na parte de plantio aí, a gente tá vendo as plantadeiras autônomas aí, né? Agora, isso é fantástico, não tem como não aderir a esse movimento, né? Todo mundo vai ter que buscar alternativa, né? Então, a gente, né, vamos ter que acelerar. Agora, é assustador. A hora que você entra naquele chat GTP e pega as outras plataformas e começa cada dia ele se atualizar e utilizar. E se comunica com outras também, né? E vai, cada vez mais, vai ficando Não, mais... Ele te dá uma... Tem muita gente que não usou ainda, né? Tem muita gente que nem acessou o chat GTP, né? Mas né? Sabe o que faz, mas a hora que você realmente paga ali mensalmente, né? Os $20 e começa a ter as 100% full da ferramenta. Conviver, né? Meu amigo, se eu usar 100% full, aquilo ali é surreal. Mas fala aí, meu querido. Essa é a minha visão de futuro, eu acho, né? Uhum. Eu coloco a inteligência artificial aí agora como tema do momento. Para Lógico, evolução. tem os biocombustíveis, né? A gente está vendo o movimento de biometano, você está acompanhando ali, né? Os testes de caminhões, de motores, fantásticos para a usina. Isso não tem como voltar atrás também. Porque além de produzir o biometano, as usinas vão jogar isso na rede, vão ser utilizados nas cidades próximas das usinas. Vai gerar energia. Isso já está tendo uma economia de combustível diesel demais dentro de uma usina. Eu acho que todo mundo fala muito da Cocal, acho que a Cocal tá na frente desse setor. Outros também estão investindo, não estou dizendo, mas a Cocal... Também foi uma das pioneiras que investiu, né? Logo no começo. Eu vejo que ela tem também dados, assim, de máquina, né? Caminhões já de 2 safras, se eu não me engano, 3 safras, né? Aham. Mas você pega a MWM com os motores aí, também tá bem avançado, né? A Scania tá vindo com os caminhões, né? Mas outras ainda estão utilizando outras modalidades. Entendi. Ou focando, às vezes, no rodoviário, né? Uhum. Mas para o setor nosso, é mais um subproduto, né, que a usina vai aproveitar e vai ajudar a sociedade também a colocar esse biogás, biometano nas redes aí residenciais e industriais também, né? Isso para nós aqui é referência na região e, né, no país também não tem igual, né? Mas tem uma empresa muito grande também, que é do grupo da Cosan, a Necta, que está aqui em Ribeirão Preto. Vale a pena visitá-los também. Eles têm um dia lá bacana que eles fazem a apresentação. Depois a gente pode fazer a ponte com vocês. Bacana o pessoal lá. Tem a gestora da área comercial, a Bruna, o Ricardo, os meninos. Eles nos receberam também, a gente aproximou. E a hora que você também entende toda essa malha de distribuição de biogás, de biometano, é fantástico. São Paulo está sendo privilegiado, como o nosso governador falou, né? Você já vê caminhão também, trabalhando né? já com biogás ali. Isso vai ter uma redução de diesel nas usinas, fantástico. Absurdo. E vai ser redução, mas tem algumas empresas já estão com antena. Pô, vai reduzir o diesel, né? Vamos dizer aí, uma Petrobras da vida. Falou, pô, mas quanto que vai reduzir de diesel as usinas, por exemplo? Nós estamos falando em 400 e poucas usinas, né? Tudo bem, ativas 380 lá, não lembro o número de cabeça aqui, mas essas usinas reduzirem bastante o diesel, né? Pô, o que vai acontecer? O mercado começa a ficar aquecido, né? Mas aí reduz, eles podem investir em outras coisas, né? Exatamente. Sobra mais recursos para eles poderem fazer isso. Né? Exatamente, mas assim, a questão aí ambiental é a conta matemática para redução, né, de emissão de poluentes aí é fantástico. Isso aí vai ser muito bom para você. Muito bom. Mas assim, o nosso etanol, né, o nosso setor, muito bom. Esse é um outro detalhe dos biocombustíveis, né? Enfim, e tem uma mensidão aí. Depois, se for falar de máquina, aí não muita para, coisa. né? Mas mudando um pouco de assunto aqui. Você tem alguma história de pescador que todo mundo, no todo, acha que é mentira, mas a sua é verdade? E você, que foi muito para a Austrália, conviveu lá com o crocodilo Dundee, que muita gente não sabe nem quem é, que não assistiu o filme ainda, que você pode contar aqui no nosso podcast? Boa! Bom, já contei 2 na época do intercâmbio, né? E vou contar uma agora, James. Eu fui com meu pai para pescar no Pantanal e, poxa, eu não tinha pego nenhum dourado lá com a equipe ali, né? O time que foi daí do barco, né? As pessoas. E eu consegui pegar essa última viagem um dourado, cara. E eu,
Eu tava com uma balancinha, né? E ela tinha lá em libras e em quilo, né? Porra, cara. E eu peguei um dourado assim, né? Pô, lindo pra caramba. Vamos pesar, vamos pesar. E tinha dado 6 quilos. O pirangueiro, ela falou assim, não, deu 6 quilos. E tinha dado 6 libras. Aí eu falei, eu cheguei no barco, os caras, pô, peguei um dourado de 6 quilos, 6 quilos. E eu vi que todo mundo ficou quieto, né, cara? Pô, aí viram as fotos que eu coloquei lá no grupo. Uai. Pô, mas aí o pessoal, não, você tem certeza que é 6 quilos, cara? Não... Não tá aparecendo. Cara, aí eu dei um zoom na foto, eu consegui vir lá, tava dando 6 libras, cara, que daria mais ou menos uns 3 não. quilos. E eu chutando 6, galera, falei, fiquei todo empolgado. E eu vi que eu tava empolgado e a turma tudo meio assim, quer. Pô, esse cara tá mentiroso demais. O cara fez aqui com a gente, já tá falando que pegou um dourado. Esse aqui também não é grande, né? Mas, Mas porra, já é alguma de coisa. Né? primeira acabou de vez. acontecer isso agora, voltando do Pantanal, cara. Ai, que legal. Mas na Austrália, o legal na Austrália é que todo mundo fala assim, cara, vou ver canguru, né? O tal do canguru, né? Pô, e aí? Vou pra uma viagem na Austrália, não vou ver o canguru. Não vai ver. Cadê o canguru? E você sabe que aqueles cangurus, né? Os maiores mesmo, você encontra mais no centro do país, ali nas áreas desertas, né? Próximo às fazendas, existe um canguruzinho que é menorzinho. É uma outra espécie, mas que é menor, né? O tamanho dele, né? E você vê muito na fazenda também. Você, final de tarde, você tá na fazenda assim, sentado, às vezes. Aconteceu muito isso com a gente lá também, né? Quando eu fui visitar o Robert. Pô, direto você tava passando, você via os canguruzinhos pulando. Mas é a coisa mais engraçada, cara. Você fala assim, pô, canguru nunca vi, né? Mas na fazenda tem de monte, assim, ó. Nossa. Tem quando você legal. vê ema no Goiás, né? Entendi. No lá, canguru, você vê de monte também. Então, Mas chegou mas perto. o crocodilo... Não, eu cheguei só no zoológico. Ah, Mas tá. crocodilo, cara, não. Não viu, não. Ah, não vi, não. Ah, não, melhor não arriscar. E não vi nem o crocodilo Dante também, não vi ele, não. Tem um chapeuzinho pra você comprar lá, mas não... Ai, meu pai. O bom da Austrália é que o dólar é um pouquinho mais barato, né? Ah, O dólar é, tá né? na casa dos 3 e pouco. Ixi, aí é bom, hein? 4, deve Tranquilo. estar agora, né? Agora, com esse OF agora, né? Ih, É, novidade. 3,85, hein? No cartão. Ave Maria. Mudou, Que pô. Era beleza. 3,50, foi pra 3,85 no cartão, né? foi. Mas, É, são uns altos e baixos, né? vamos que lá, né? sempre Mais vai uma aí, ter. mais uma mudança aí, repentina, Porque né? nós já estamos muito acostumados, né? A se adaptar com mudanças. né? Então, A gente ou fala- acostumado a pagar mesmo imposto, né? Ah, Esse que é o mas isso detalhe. é fala assim, Mais um, né? Ele fala que a gente tem que trabalhar e muitas vezes fechar o olho, fechar os ouvidos e continuar seguindo, seguindo em frente, É porque isso aí. senão a gente desanima, né? Mas é sempre os desafios que aparecem, nenhum é à toa. É. O Brasil é muito forte, pode falar qualquer coisa. O povo brasileiro, o pessoal como um todo sabe como superar grandes desafios. E a gente, do agronegócio, com certeza, consegue superar esses desafios que são impostos pra gente também. Agora, né, eu comentando sobre o Brasil, a gente precisa conhecer mais o Brasil, né? Eu tive essas oportunidades de viagem pelas empresas, né? Também fazendo esses grupos de viagem, mas, poxa, a gente tem que rodar mais o Brasil, né? Pegar, principalmente o Nortão, que é Pará, né? Principalmente ali a Matopiba, quem não conhece, né? Tem que realmente conhecer essas áreas, esses estados, para ver o potencial que é a agricultura do Brasil, né? E isso eu sempre falei também com meus amigos, né? Que às vezes a pessoa fica focada aqui na nossa região, né? Conhece só cana, mas, pô, você já foi lá no Maranhão, no Piauí, Tocantins, Pará, Mato Grosso mesmo, né? Conhece? Né? Foi ver a realidade Eu lá, acho como que é isso que daí funciona. falta muito, às vezes, do brasileiro realmente conhecer o nosso país, né? É. E principalmente o pessoal aí das grandes capitais que falam agora algumas besteiras aí que não acabam por não conhecer o próprio país, né? Uhum. Mas temos que convidar todos aí para conhecer essas regiões e ver o potencial da agricultura, né? Uma imensidão. O fantástico. Brasil é extensão territorial e diferença de climática, diferença geográfica. Exatamente. É algo que a gente se surpreende porque até mesmo no Instagram às vezes aparece alguma coisa assim, "Ó, lugares para se visitar." Aí você começa a olhar, aí fala assim, ó, aí no final ele até te surpreende, fala assim, você já percebeu que esses lugares nenhum é fora do país? É aqui dentro do seu país? Exatamente. E às vezes você não sabia. Você não sabia que no seu país tem também lugares bonitos, lugares lindos, com umas diferenças culturais. E isso é muito importante. A gente sempre... focar fora é legal, mas valorizar o que a gente tem aqui dentro também é muito importante. Dou exemplo no Pantanal. Quem não conhece o Pantanal tem que conhecer. Acho que o brasileiro tem que... Todo mundo, se pudesse oportunidade, né? De conhecer o Pantanal. É maravilhoso aquilo lá, gente.
E aí você vai nessa época de cheia, você vê a quantidade de água, né? Fala, esse Brasil é muito rico em água, gente. Se a gente melhorar um pouquinho a infraestrutura desse país Meu pai aqui... fala, onde tem água, tem vida, né? Nossa. No lugar que tem água, tudo vai pra frente. Exatamente. Mas assim, olha, se Deus quiser, um dia eu vou pra Austrália, vou ver o crocodilo lá. Deus Tá quiser, viu? certo. Agora fala. Mas carne de canguru já comi. Ah, é? Já. Lá eles comem. Tem alguns Ah, restaurantes é? que Olha. servem. Tem. Nossa. Não é uma carne muito saborosa, Uhum. mas assim, alguns restaurantes servem carne de canguru. Então, nessas viagens que a gente costuma levar o pessoal de Legal. usina, nas empresas, um ou outro quer experimentar uma carne de quer. canguru. Sempre Então, tem. então vamos aproveitar essa oportunidade que a gente voltou a falar de viagem. Vamos fazer um bate-bola. Pegada Maria Gabriela aqui. Nossa, lá. Eu vou te. Também? Um bate-bola. Então? Vou te falar assim, ó. Vou te passar a pergunta, vou te passar a bola e você me responde o lugar. Boa. Então vai, ó. Um lugar no mundo onde você voltaria sempre. Austrália. Austrália. Por quê? Ah, ainda falta muito para conhecer. É. Falta várias regiões da Austrália que ainda vale a pena conhecer. Perfeito. O lugar mais diferente culturalmente que você conheceu. Sudão do Norte. Por quê? Ah, eu acho que tem muita diferença, assim, principalmente étnica e religião, né? Religião, né? É, principalmente. Mas, assim, culturalmente é bem diferente do nosso Brasil, né? E de outros países também. Mas Sudão foi impactante. Um né? choque, né? É, foi um choque também. Lugar mais bonito. Hoje posso falar pra você que eu conheci o Pantanal. Pantanal? Ah, eu achei muito bonito. Eu Ah não lá, tinha pai. ido. Fui agora, né? Tá Com vendo? meus Me surpreendeu. 40 anos, né? E, não fui porque meu pai também não é pescador. Agora ele virou pescador. Né, agora ele tá com... né, vamos dizer, minha mãe faleceu, ele... Né, falou, pô, eu vou viver, vou também, né, conhecer o Brasil. Aham. Né, acho que já trabalhei demais. Eu falei, pai, vai viajar, pô. E o Pantanal, Legal. fizemos juntos essa viagem, foi fantástico. Lindo, lindo demais. Legal. Quem gosta de natureza, de pescar, pesca e solta, né? Nem Aham. lembrar, pesca e solta. Uhum. É maravilhoso, muito gostoso. E uma viagem com o pai, né? Com o pai, exatamente. Especial. Gostaria muito de ter, né? Gostaria que meus irmãos estivessem junto também, mas cada um tem sua rotina, não acabou não dando certo, mas foi muito legal. O ensinamento que você levaria para o resto da sua vida. Olha, o ensinamento eu ia falar de somar junto com a esposa sempre, nas horas de momentos bons e ruins. Isso aí eu acho que família, somar junto com a esposa é de longa vida aí. pra Manda você. um beijo pra esposa, então, pô. Meu amor, um beijo, te amo. Aí, agora ficou bonito. Moral, hein? Uma coisa que você ainda tem vontade de aprender. Outras línguas. Eu queria aprender também a falar talvez melhor o espanhol, né? Uhum. Mas eu queria aprender a falar o italiano. Italiano. Eu sei italiano. Legal. E nós tivemos no outro dia aqui no consulado aqui de Ribeirão, né? Uhum. E a gente estava ouvindo o senhor que trabalha lá chamando uma pequena atenção numa uma brasileira que ela perdeu até esse direito do passaporte para a filha por causa dessa mudança agora. E aí ela começou a discutir e ele falou assim, olha, mas a senhora não fala nem italiano? Como é que a senhora quer receber o passaporte? Eu acho uma vergonha as pessoas que querem receber o passaporte italiano e não sabem falar nenhuma palavra. E isso aí chamou atenção. Então, assim, nós, né, descendentes italianos, acho que a língua é muito bonita também. E é um país maravilhoso, a Itália, né? É uma língua gostosa de se acho ouvir, né? que vale a pena a gente também aprender a falar italiano. Acho que é bem legal. E pra finalizar, que legado você quer deixar, não no campo, mas no coração de quem te conhece de perto? Poxa, eu acho que a humildade é uma palavra que eu quero deixar sempre assim, quando, né, entre amigos e colegas e familiares, a humildade do Donadão para as pessoas, acho que isso aí Legal. é uma coisa que eu quero deixar bastante, entendeu? Às vezes a pessoa imagina a gente de uma forma, mas quando acaba conhecendo, né, se aproximando, a gente tem que deixar essa humildade, né? Que parceiro, hein, pai, que você tem, ó. Esse é um isso cara. aí. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, porque assim, a gente começou lá na ACO, né, James? Eu fui né, buscando negócio. Falei, James, e vou ser bem sério, naquela época, quando eu entrei na época da Santal,
E eu tive contato, mas eu não lembrava muito, né? Porque eu não era da área comercial ali. A hora que eu fui para eu fui no campo, mais para a área de atendimento do cliente final, eu falei, pô, olha a estradeira, olha a imensidão de coisa que eles fazem. E eu ficava feliz, né, James? Ô, James, vou mandar um negócio aí, que lembra? Isso para nós é gratificante demais. Legal, né? legal. Até hoje também, né, James? Que Hoje, bom, graças a que Deus, bom. junto com a Unidas ali, nós somos parceiro de vocês. Até a própria Giaro também tá atendendo também. Isso é atendendo. muito bom, né? Ah, que bom. Isso é legal. muito bom. Não, eu fico feliz. Isso aí. Mas é isso aí, nós que ficamos felizes de receber você aqui, meu amigo. Boa. Né? O coração aí gigante, né? Pulsante, vivo, né? É isso aí. Radiando grandes expectativas aí para futuro, né? Isso é muito importante. Então eu quero dizer para vocês, nossos ouvintes, nossos seguidores, né? Que hoje a gente falou de mundo, de família, de fé, de acerto de mira e de como é bom parar um pouco para escutar quem já andou por muitos caminhos. Dona Dom, nos sentimos muito honrados em nome da nossa família, da família Estradeiro, da família Giaro, da minha família, em tê-lo você aqui, nos prestigiando, nos dando essa sabedoria, essa visão de vida e também visão de gerações. Muito obrigado, meu querido, por você estar com a gente hoje aqui. Olha, mais uma vez, eu vou reforçar aqui. Eu fiquei surpreso com a estrutura que vocês montaram, né, nesse podcast. Gostaria de reforçar para todos seguirem. Vale muito a pena. Tem várias entrevistas já, né, realizadas, vários podcasts. Então, você que está aí, né, no trabalho, em alguma usina ou produtor, entre no podcast, né, Geração Raiz, acessa, segue, né? Tem que seguir, né, Jamie? Tem que ativar o sininho também. assinar o sininho, né? O Isso sininho aí. tem que estar ativado, porque senão não é só o like, né? Tem que ativar para receber as atualizações. E vale muito a pena realmente acompanhar esse trabalho de vocês, tá? É muito rico, né? Eu acho que, lembrando as pessoas que já passaram e que estão por vir aí também, cada entrevista é um conhecimento, é um aprendizado. Com toda Mas a gente também fica feliz de ser convidado por estar registrando esse momento, como você falou. Um dia meu filho pode estar vendo, né? E a gente vai ficar muito grato e feliz, né? De deixar essa mensagem não só para o nosso filho, mas para todos, colegas aí, amigos também do setor e familiares, né? Mas assim, mais uma vez, James, você que está aí no Pega junto com a sua irmã, né? Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Eu recebi esse convite agora na Reggae Show, dentro do stand lá que nós estávamos, né? Com toda a equipe de trabalho. O James chegou lá, convidando. Falei, pô, fiquei até emocionado mesmo. Falei, muito legal. E fiquei curioso, né? Porque a gente também é curioso para saber o que o James está fazendo. Mas como assim ele montou um pod? E a gente fica, né? Eu já comentei isso para você. As empresas acham que, às vezes, é um investimento muito alto, né? Uma estrutura, mas, pô, você olha aqui, né? Uma parceria que vocês têm. Isso é bacana. E eu acho que qualquer empresa pode realizar isso nesse formato. E é aquilo que eu te falei, isso aqui ajuda a se comunicar, né? É uma troca, né? É uma troca de palavras, uma troca de informação. É. Então, informações às vezes antecipadas, informações já do passado que volta agora. Então, isso que é o bacana, né? O aprendizado E o é muito grande, né? Exatamente, o aprendizado é muito grande. E nós também que estamos aqui, né, seguindo a carreira profissional, a gente está sempre ouvindo e vamos ouvir. Então, o podcast, né, é bacana por isso, porque a gente está sempre ouvindo as gerações, os profissionais, os líderes, né, os diretores de usinas, os presidentes e vice, etc., a gente poder aprender. Né? O Donadão, e aonde encontra o Donadão nas redes sociais? Tá, eu tenho... Boa! Eu tenho o Instagram particular meu, né, para famílias e amigos próximos também, né? Praticamente no Mas depois Facebook, desse podcast aqui, você vai ter muitos seguidores, não, hein? Exatamente, né? Exatamente. Principalmente falando de viagens, hein? Exatamente. Eu acho que eu vou, né, no nosso Facebook e no LinkedIn, né? LinkedIn, José Renato Donadon. Eu uso muito a plataforma do LinkedIn, porque a gente encontra muitos profissionais da área dentro do LinkedIn. E é uma plataforma bem bacana, que não só você tem o contato com as pessoas, né, da área, das empresas, mas assim, tem muita informação bacana das empresas que colocam lá, né? Então eu sigo muito o LinkedIn, principalmente. Que legal. E eu não sei, se vocês tiverem o LinkedIn também, eu vou seguir, né? Oriento a criar um LinkedIn também para Geração Raiz, que eu acho que é válido, porque vocês podem talvez, né, no futuro próximo aí,
colocar isso como online, né? Ou, às vezes ao vivo. Olha aqui. Né? Fazer Verdade. direto na plataforma do LinkedIn. Verdade. Eu acho que aí teria que entender, mas não só no YouTube ou no Instagram, mas no LinkedIn seria fantástico também. Uma ideia Segmentado. bacana. Muito boa ideia. Tá Então, bom? Valeu demais. Donadon, nosso Cara, eu que parceiro, agradeço. amigo de coração. Muito lindo o trabalho de vocês. Parabéns, viu? E- Parabéns Gente, mesmo, agradeço. viu? Valeu a vocês, ouvintes, e todos que assistiram. Se essa mensagem, se essa nossa conversa tranquila e leve fez sentido para você, compartilhe e nos segue. Até a próxima, pessoal. Pessoal, então nós somos Geração Raiz, histórias que atravessam o tempo de geração para gerações.